Bom, bom dia então, galera. Embora não tenha ninguém na aula, mas vamos lá. Então, hoje a gente vai continuar com a nossa disciplina aqui de pontos e grandes estruturas. Então, a gente estava fazendo o dimensionamento das nossas estruturas e tudo mais, né? Avaliando como que a gente pode utilizar aqueles esforços que a gente encontrou lá nas outras semanas para estar aplicando aqui agora um pouco mais especificamente, né? Então a gente consegue ali estar colocando em prática já o dimensionamento propriamente dito da nossa estrutura. Então colocando ali, fazendo o cálculo efetivo das áreas de aço que a gente vai estar inserindo dentro desses nossos elementos, que é uma parte crucial, né, quando a gente está pensando ali no desempenho da nossa estrutura, porque a partir disso é nessa etapa que a gente vai conseguir verificar efetivamente o que a gente vai precisar estar utilizando, né, com relação aos processos construtivos que a gente vai estar analisando. Então essa etapa é bem relevante, né, quando a gente pensa nessa conceituação, porque ela vai estar mostrando para a gente quais são os critérios que a gente precisa estar inserindo ali dentro do dimensionamento simples, né, que a gente acaba fazendo. Então, aquele dimensionamento inicial. Aqui a gente já vai estar colocando mais rigorosamente, né, quais são os valores e as dimensões que a gente vai precisar estar utilizando. Então, vamos lá. Então, a partir disso, a gente consegue estar inserindo ali dentro das nossas verificações a análise propriamente dita dessa nossa configuração, né, que a gente vai estar realizando. Então vamos fazendo isso. Vamos ver aqui agora a solicitação de fadiga, né, que a gente vai estar analisando. E daqui a pouquinho a gente vai ver, só para finalizar, como que eu posso analisar quantas barras, né, quantos estribos eu vou estar utilizando ali dentro dessa minha estrutura para a gente conseguir ter a adequação com relação ao esforço cortante que vai estar atuante na nossa seção. Vamos lá. Tem 4. Verificação de fadiga. Então, beleza. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar, né, para fazer a verificação aqui da fadiga que a gente vai ter nos nossos elementos? Então, os principais itens, né, que a gente vai precisar, que a gente ainda não tinha colocado aqui como informação, serão os nossos valores ali de momento fletor máximo e mínimo dos esforços variáveis que a gente vai ter na nossa estrutura. Então a gente já encontrou ali os momentos com relação às cargas permanentes e das cargas variáveis, mas agora a gente vai precisar ainda das cargas variáveis, só que dos valores máximos e mínimos. Então a gente viu lá, utilizando, né, os critérios estabelecidos ali dentro da verificação que a gente fazia, onde a gente, para calcular os momentos máximos, a gente inseria o trem tipo ali na parte positiva do nosso gráfico de momento flutor, e para encontrar o momento flutor mínimo, a gente não fez o cálculo efetivo, né, mas eu mostrei para vocês como que era calculado. A gente colocaria ali o trem tipo e as suas cargas respectivas na parte negativa ali do nosso gráfico de momento flutor. Claro que isso aqui nunca vai acabar chegando no zero, né? A gente nunca vai ter um momento flutor com valor negativo, embora no gráfico esteja mostrando lá que é negativo porque a gente está numa parte de compressão. A gente nunca vai chegar em valores inferiores a zero, por quê? Porque a gente vai ter o momento flutor sempre da carga permanente atuando. Então, a não ser que a gente tenha ali um momento flutor das cargas variáveis, a ação, né, das cargas variáveis extremamente intensa, é muito difícil a gente ter ali a sobreposição, né, com um valor negativo, por exemplo. Então, claro, lá quando a gente olha a representação gráfica, aquilo ali está mostrando para a gente a linha neutra, então como que seria o comportamento, mas isso não quer dizer que a gente vai ter valores nulos ou valores negativos. Então aqui vou transpor novamente os valores de momento fator. Aqui a gente vai ter o MG, que a gente encontrou lá, que era de quanto? 2.747,5 kN vezes metro. A gente tem então momento fletor máximo com relação às cargas variáveis. Opa, coloquei um G, era um Q.
Aumento do fator máximo com relação às cargas variáveis. MQ máximo, que vai ser igual a 4.575,10 kN vezes metro. Vezes metro. Esse a gente tinha calculado, né? Inclusive a gente já utilizou ele nas partes anteriores para fazer a armadura longitudinal. E o momento mínimo, que a gente não calculou, mas é o mesmo procedimento, só a gente, como eu estava comentando, deveria inserir, né, o trem tipo ali na parte negativa da linha de influência no gráfico que a gente estava analisando, para encontrar esse valor. Ele seria igual a 992,5 kN vezes metro. Então vamos lá. A partir desses dados a gente já tem quase tudo que a gente vai estar precisando. O último valor que a gente ainda precisa, né, para estar encontrando seria aqui o valorzinho do HF, que é basicamente a altura do tabuleiro ali que a gente vai estar analisando, né? A altura da laje que a gente vai estar inserindo. Na verdade não é só da laje, né, é da composição que a gente vai estar fazendo ali, juntando a nossa viga com a laje para formar a nossa viguinha em T, mas então a parte da mesa do nosso elemento. O que o exercício falou para a gente? Que HF é igual a 20 centímetros. Ah, professor, e se alguma vez a gente não souber, se o exercício, por exemplo, não falar que é 20 centímetros, então a gente pode ir lá e medir a altura da mesa, né, que a gente vai estar utilizando para fazer a colaboração com a nossa viguinha. Geralmente já é falado, né, porque é uma medida, então é só a gente medir. Mas caso, né, vocês venham a encontrar ali resolvendo pela internet algum outro exercício enquanto vocês estão estudando, né, ou pegando a bibliografia lá, vocês podem estar encontrando, né, esse valorzinho ali através da medida. Inclusive, né, falar que eu gostei bastante, que tem gente que veio me procurar, né, inclusive gente que nem está inscrito oficialmente na matéria, só está acompanhando os vídeos ali. Achei bem bacana que vocês estão utilizando a bibliografia para estar estudando, né, depois ali da aula. Tenho certeza que isso aqui vai ser um diferencial para vocês, não só nessa disciplina, né, mas é bem bacana que vocês busquem outras fontes também, principalmente de livros, né, e vocês usem ele para tirar as dúvidas quando vocês têm, né, para conseguir estar avançando nesse conteúdo. Claro que o livro didático de vocês é bem bacana, ele dá um guia, né, ele mostra ali mais ou menos uma sequência para a gente estar trabalhando, mas é muito legal quando vocês buscam também outras fontes ali, principalmente no seu horário de estudo de vocês, né, que é o depois da aula ali que vocês vão fazendo. Com certeza isso aí vai fazer bastante diferença para vocês depois, né? Vocês vão ter o conhecimento efetivamente consolidado ali para conseguir resolver qualquer problema. Mas então vamos lá. Aqui a gente já tem os principais elementos que a gente vai estar utilizando e claro os outros que a gente já viu, né, até agora ali que a gente estava empregando também. Mas e agora, qual que é a próxima etapa, né, para a gente estar verificando? A próxima etapa é a gente fazer a combinação dos esforços aqui e agora para verificação de fadiga. Então vocês lembram que eu estava comentando com vocês lá na última aula que a gente vai ter duas combinações. A primeira das combinações era ali somente para estar calculando a parte das armaduras longitudinal e da armadura transversal. Então aquela combinação a gente fechou, beleza, já está tudo certinho. E aqui a gente vai fazer outro tipo de verificação, é uma outra combinação que a gente vai estar fazendo. Eu acho que eu não tinha ainda passado a equação para vocês, na verdade acho que tinha, mas eu não tinha mostrado em detalhes, né, como que a gente ia estar empregando. E como que a gente vai estar inserindo então dentro dessa situação, né, para a gente estar fazendo essa análise, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui então. MD, que pode ser o máximo ou o mínimo. Não confundam esse MD com o que a gente acabou de calcular nas partes anteriores do nosso trabalho. Ele é diferente, aqui é para a fadiga que a gente vai estar analisando, então por isso que eu fiz separadinho, né? Que eu até não vi problemas em a gente separar ao longo de duas aulas essa cálculo, porque a gente está fazendo diferente. Então esse é outro valor que a gente vai estar verificando. Então eu vou até colocar aqui MD máximo ou mínimo, né, só para a gente saber que não é o mesmo que a gente vai estar vendo, que vai ser igual a essa equaçãozinha aqui, onde a gente vai ter então o somatório dos momentos permanentes mais a multiplicação entre um coeficiente aqui que a gente vai estar analisando, eu vou chamar de psi1, que a gente viu lá, que vai estar multiplicando também
o somatório ou individualmente, né, vai depender ali da situação que a gente vai estar analisando. Mas os momentos variáveis, aqui, das cargas variáveis, né, que a gente vai ter, que podem ser o máximo ou o mínimo, a gente vai ter que fazer as duas verificações. Então a gente vai ter mais ou menos essa situação. Professor, onde é que eu encontro esse valor de psi1? Naquela mesma tabelinha que a gente vê lá em concreto 1, né, para estar fazendo essa análise das combinações e tudo mais. Mas para pontes, como a gente tem aqui a ação das cargas variáveis, que não é ação de vento, que não é ação de temperatura e tudo mais, a gente pode estar considerando o valorzinho de psi1 igual a 0,5, não vai ter problema nenhum. É esse o valorzinho que a gente vai estar utilizando. Então vocês podem já estar gravando esse valor, né, para estar fazendo essa consideração. Então vamos lá, com a equaçãozinha aqui definida, eu vou passando rápido já. Não tem como vocês estarem questionando, né? Então eu vou passando aqui, qualquer coisa depois a gente vê na próxima aula quando vocês forem tirar as dúvidas. MD mínimo vai ser o quê? As cargas permanentes vão estar sempre atuantes na estrutura, então aqui 2747,5, essa primeira parte, mais o que? Mais 0,5, e como a gente está fazendo a verificação do mínimo primeiro, MQ mínimo 992,5. 5 kN. Beleza, quanto que vai dar esse valorzinho aqui pra gente, essa equaçãozinha? A gente vai ter então que o MD mínimo vai ser igual a 3.243,75 kN vezes metro. Beleza, obtive o meu primeiro valor. Qual que é a segunda equação que eu vou usar? É a mesma, né? Só que agora eu vou estar calculando o momento máximo. Combinação, né, dos momentos máximos aqui que a gente vai estar analisando. De novo, carga permanente vai estar sempre atuando, até porque ela é uma carga literalmente permanente. Então, 2747,5 mais o que? 0,5 que vai estar multiplicando 4575,10 Isso aqui vai dar para a gente, então, um valor igual a 5.035. Opa, deixa eu colocar aqui, né, para ficar bonitinho. MD máximo igual a 5.035,05. 0,5 kN vezes metro. Beleza, obtive os meus dois valores que eu vou estar utilizando ali para compor as nossas equações. E agora então a gente vai entrar naquelas equaçõezinhas bem bonitas que a gente tem lá, que a gente estava fazendo, que a gente já conseguiu, né, dar uma olhadinha nelas, só que a gente ainda não tinha resolvido nenhum exercício com relação a elas, que são essas equaçõezinhas aqui. Então, essas equaçõezinhas aqui. Por quê? Porque agora a gente vai precisar encontrar a posição da linha neutra nessa estrutura que a gente vai estar analisando. Então, para encontrar essa solução, né, a gente vai pegar o valor mais adequado, que não seja negativo, no caso dessa resolução, né, de Bhaskara que a gente vai estar fazendo aqui. Só que para isso a gente vai primeiro ter que encontrar os nossos valores de A1, A2 e A3, que basicamente são uma equivalência, né, de uma resolução ali numa equação de segundo grau. Então, já quem estava analisando nessas nossas equaçõezinhas viu que o A1 vai ser o termo que multiplica o x ao quadrado, o A2 vai ser o termo que multiplica o x, e o A3 vai ser o termo que multiplica a constante, né? É basicamente a constante que a gente vai estar analisando. Então, já quem estava analisando, né, quem olhou na bibliografia, ele já conseguiu visualizar que esses três itens estão relacionados com isso. Então, é bem bacana, né, essa resolução que a gente pode estar fazendo. Ah, professor, eu preciso usar Bhaskara? Não necessariamente. Quem manja, por exemplo, de derivada já consegue resolver ele de uma outra maneira. Ah, é mais fácil? Na verdade, não, mas vai depender, né, do critério. Vai depender do nível de afinidade que vocês têm com cada tipo de resolução que a gente pode estar utilizando. Então, aqui eu vou estar mostrando o exemplo mais básico, né, que na verdade é o mais fácil para a gente estar analisando, que seria
a resolução por Bhaskara. Então, vamos lá. Então, para encontrar esses valores, a gente vai adotar essas três equações e depois vai estar inserindo nessa equaçãozinha ali da posição, né, que a gente vai estar analisando. Tudo isso, claro, dentro ali do estágio 2, que é o nosso critério de análise, quando a gente tem o concreto já fissurado, mas o aço ainda está resistindo. Então, a gente vai estar dimensionando aqui para ver se o aço, ao esforço de fadiga, vai estar conseguindo resistir a esses esforços ali que a gente vai estar impondo, né, sobre ele. Então vamos lá. Então a primeira equaçãozinha, o A1 vai ser igual ao BW. Então aqui a gente já vai ter uma facilitação, né, na verdade. Então A1 vai ser igual ao BW, sendo que o nosso BW aqui nessa situação é igual a 25 centímetros. Beleza. O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter que o A2 vai ser dado por aquela equação zona, que eu vou trazer já para cá direto, que eu tenho anotadinho aqui, que vai ser 2 vezes, abre parênteses, HF, que é a nossa altura ali da mesa, né? Que vai estar multiplicando BF menos BW, que vai estar multiplicando, somando, né, na verdade, alfa E, que vai estar multiplicando a área de aço de compressão, área de aço de tração, mais área de aço de compressão. Professor, e essa área de aço de compressão, onde que a gente vai estar achando? Por enquanto a gente não vai estar considerando ela, a gente vai estar considerando que toda a parte de compressão vai estar sendo resistida pelo nosso concreto. Quando que a gente teria essa armadura ali de compressão, né, para estar analisando? Quando a gente faz lá a verificação da resistência do concreto, a gente verificaria, por exemplo, que não seria suficiente aquele concreto para estar resistindo. Aí a gente poderia estar dimensionando uma armadura de compressão da mesma maneira que a gente faz lá em concreto armado, então, concreto armado 1, né, no caso, para estar fazendo essa análise, mas é só em uma situação ali de ineficiência do nosso concreto. Aqui não vai ser o caso, não vai estar aplicando. Então a gente não vai necessariamente precisar estar inserindo, né, esse valorzinho aqui. Vou fechar outro parênteses aqui só para ficar bonitinho. Então, a partir disso, a gente vai ter aqui que o A2 vai ser igual ao que? 2 vezes HF, que a gente tem, que é igual a 20 centímetros, que vai estar multiplicando o nosso BF, que a gente encontrou lá, que se eu não me engano era de 417, menos 25 centímetros do BW, somado com o nosso αE. Qual que é o valor do αE? Alfa-E vai ser aquela relação que eu comentei com vocês que a gente vai ter entre o módulo de elasticidade do aço e o módulo de elasticidade do concreto. Então percebam que a gente já vai ter aqui, né, a relação entre os dois materiais que a gente vai estar analisando, então é um passo importante para a gente fazer. Mas caso eu não tenha essas informações, ou caso eu ache mais prático, eu posso estar utilizando o valor igual a 15. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar o alfa-E igual a 15, que vai estar multiplicando a nossa área de aço de tração que a gente encontrou no exercício, nas etapas anteriores, que foi de 126,31, mais o zero aqui, né, como eu estava comentando com vocês. Então, beleza. Partindo desse princípio, a gente vai ter que o valor do A2 vai ser igual a quanto? Deixa eu ver. 19.469. 19.469 centímetros. Beleza, esse vai ser o nosso segundo valor. Terceiro valor, quanto que eu vou ter? Nosso A3. A3 vai ser dado por uma outra equaçãozinha também. Menos, abre parênteses, colchetes, né? HF ao quadrado, que vai estar multiplicando BF menos BW, BF menos BW, mais 2 vezes alfa-E, que multiplica aqui a área de aço à tração pela sua altura útil,
mais a área de aço de compressão, que multiplica, opa, faltou uma linha aqui, que multiplica também a sua altura útil, né, que é praticamente o inverso ali que a gente vai estar analisando, né, já que a gente vai encontrar para a compressão no sentido contrário, a compressão está na parte superior ali da nossa estrutura. Beleza, essa vai ser a equaçãozinha, então vamos aqui. A3 vai ser igual a menos HF20 ao quadrado, que multiplica BF menos BW, 417 menos 25, que vai estar sendo somado com 2 vezes 15, que multiplica a área de aço 126,31, pela altura útil que a gente tinha encontrado, que era de 190 centímetros mais zero, né, que a gente vai estar fazendo, não vai estar considerando aquela armadura de compressão. E resolvendo essa equaçãozinha bem fácil ali que a gente tem, brincando, né, não é fácil, na verdade a resolução, né, se a gente for ver, é fácil, é basicamente soma e multiplicação, mas claro, né, que tem que tomar bastante cuidado porque tem bastante detalhes, inclusive isso é uma coisa que eu quero falar para vocês. Muitas das coisas que vocês acabaram se equivocando, tanto em avaliação quanto em trabalhos, são contas básicas, então tem que tomar cuidado com isso, né? Não esquece, multiplicação vem antes da adição, a não ser que esteja entre parênteses, tem que tomar cuidado com essas coisinhas. Dá muita diferença, né? Na verdade, o valor é completamente diferente, então a informação tem que tomar cuidado ali quando a gente for fazer esses detalhes, né? Não é só jogar ali na calculadora de qualquer jeito. Então, resolvendo essa equaçãozinha, a gente vai ter aqui que o A3 vai ser igual a menos 876, na verdade, menos 876, 767 centímetros. Ah, professor, deu um negativo aqui. Não tem problema, né? Como eu comentei, isso aqui na verdade é só uma aproximação de uma equação, né, que a gente vai estar utilizando. Então não tem problema estar utilizando, estar empregando nesses valores. Então eu vou puxar para cá, só para a gente ter a informação. A1 deu igual a 25 centímetros. A2 foi igual a 19,469 centímetros. A3 aqui foi igual a menos 876, 767 centímetros também. Então a gente tem os três parâmetros ali, né, que a gente já desenvolveu. O que a gente vai fazer agora? Vai aplicar uma equaçãozinha de Bhaskara que a gente vai ter aqui para a posição da linha neutra no estágio 2. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar menos b, que no nosso caso aqui é o menos a2, que multiplica, mais ou menos, né, raiz do a2 ao quadrado menos 4 vezes a1 vezes a3 dividido por 2 vezes a1. Então, é exatamente a nossa equaçãozinha de Bhaskara. E aplicando então os valores aqui dentro, né, não vou transpor para cá, não. Os valores já estão aqui em cima, é só inserir dentro dessa equaçãozinha. A gente vai chegar então que aqui os nossos valores da posição da linha neutra, né, a altura que a gente vai estar analisando, vai ser igual a 42,69 centímetros. Tá bem bacana, né? Porque a partir disso a gente já consegue, centímetros. A gente já consegue ver lá, se a gente voltar no nosso desenho, a gente já vai conseguir ver a altura, né, da linha neutra ali que a gente vai ter, onde a gente vai ter a divisão da parte de compressão e da parte de tração da nossa estrutura. Então é uma informação bem legal para a gente estar encontrando. Ela acaba sendo bastante visual, né, quando a gente pensa nessa análise. O que eu vou fazer com isso agora, né? Vou calcular o meu momento de inércia. Essa aqui era a última informação que eu precisava ainda para estar calculando o meu momento de inércia. O momento de inércia vai ser dado por qual equação? Ela está no slide, no slide ali mais bonitinho, mas eu vou transpor aqui também para a gente. Então essa equaçãozinha vai ser igual a... Deixa eu pegar aqui. Opa. BF vezes HF ao cubo. Opa. BF vezes HF elevado ao cubo. Passo de novo.
dividido por 12. Então percebam, né, que isso aqui já é uma equação de momento de inércia do retângulo, que vai estar sendo somado com BF vezes HF, que multiplica a posição da linha neutra que a gente encontrou, subtraído de HF, dividido por 2, isso aqui tudo elevado ao quadrado, que vai estar sendo somado com o que? Com BW, que multiplica o x aqui de novo no estágio 2, menos HF elevado ao cubo, isso aqui tudo sobre 3, que vai estar somando ainda αe, que vai estar multiplicando AS vezes D, né, que é a altura útil, menos posição da linha neutra elevado ao quadrado, mais o que? A área de compressão da armadura, vezes D', menos x ao segundo grau, que vai estar elevado ao quadrado também. Então percebam, galera, que na verdade essa equação aqui que a gente vai estar analisando, nessa verificação que a gente faz, ela vai estar relacionada com aquele formato de viga T que a gente vai estar utilizando. Se for outro formato de viga T, então, por exemplo, uma viga com alma cheia, né, onde a gente não tem aquela reduçãozinha, vai ser um pouquinho diferente também essa equação. Então aqui é literalmente o cálculo do momento de inércia que a gente vai estar fazendo com relação às armaduras, né, que a gente vai estar aplicando. Então, só para vocês ficarem atentos de acordo com cada análise que a gente vai fazer. Ah, professor, e se fosse ali uma análise somente da parte de uma viga de seção cheia, por exemplo, o que a gente faria? Para uma viga de seção cheia, a análise que a gente poderia estar realizando ali seria basicamente aplicar a equação da momento de inércia retangular somando com as partes superiores, então somando ali com as mísulas, né, e com a mesa colaborante que a gente vai ter. A gente não precisaria considerar a redução de seção que a gente tem ali na nossa estrutura. Então esses detalhes, né, tem que tomar cuidado. Mas resolvendo, então aplicando, né, os valores aqui dentro dessa nossa equaçãozinha, todos esses valores aqui a gente já tem. Então aqui, né, vai ser zero, então a gente acaba desconsiderando eles, mas todos os outros parâmetros aqui a gente já vai ter também. Então aqui a gente vai ter que o momento de inércia no estágio 2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 50,23. Nossa, tão pequenininho. Na verdade não é pequenininho porque ele aqui 50,23 vezes 10 a sexta. Então na verdade quando vocês encontrarem esse valor, vocês vão achar ali 50.230 e poucos mil, 200 e pouco. Então aqui é só a simplificação, né? Porque a gente não precisa de todas essas casas decimais. Esse valor aqui vai estar em centímetros a quarta. Vocês lembram, o momento de inércia sempre é elevado a quarta. E a gente pode falar também que esse valor aqui é igual a 0,5023 metros a quarta. Então pode fazer essa simplificação também, caso seja necessário. Beleza, e o que a gente vai fazer agora, então? Quais são os parâmetros, né, que a gente precisa estar analisando? Agora a gente vai para uma outra equaçãozinha aqui também. Deixa eu só encontrar ela. Que vai ser a nossa equaçãozinha de verificação de tensão, né, que a gente vai estar analisando. Então, para encontrar as tensões que vão estar sendo aplicadas sobre a nossa estrutura, a gente pode aplicar também duas equaçõezinhas. Então, para verificar a tensão máxima e a tensão mínima, porque a gente vai precisar, na verdade, dessa variação de tensão que vai ter na nossa estrutura. E por que a gente precisa disso? Porque a gente está fazendo análise de fadiga. Então, a fadiga, né, vocês lembram que eu estava explicando na última aula, ela está relacionada com a aplicação de esforço, tira esforço, aplica esforço, tira esforço, aplica, tira, aplica, tira. Então, esse esforço repetitivo, na verdade, é o que vai estar fazendo a nossa estrutura colapsar. Então, o aço ele vai estar fadigando, literalmente, com uma tensão inferior àquela tensão de resistência dele. Então, a gente vê ali o aço, né, ele tem a tensão de escoamento. Quando a gente rompe por fadiga, a gente está fazendo ele romper com uma tensão inferior
aquela que efetivamente ele estaria rompendo. E como que a gente calcula então esses valores? Então aqui para tensão máxima, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui. Então a gente vai ter αe, que vai estar multiplicando o momento fletor máximo, aqui a combinação que a gente acabou de fazer a verificação, que vai estar multiplicando a altura útil menos a posição da linha neutra. É legal, galera, vocês tentarem compreender, né, o que significa as equações que a gente vai estar usando. Então, por exemplo, por que eu estou pegando ali e diminuindo a altura útil da posição da linha neutra? Porque eu estou verificando efetivamente o ponto de atuação, né, dessas cargas, desses esforços que a gente está analisando. Isso aqui tudo é dividido pelo momento de inércia total aqui no estágio 2 também, que a gente acabou de analisar. Isso aqui vai dar para a gente um valor igual a 15, que multiplica aqui. O MD máximo que a gente encontrou foi de quanto? Foi de 5.035,05. 5.035,05, que multiplica a altura útil 190, menos a posição aqui da linha neutra de 42,69. Tudo isso aqui dividido pelo valor aqui que a gente acabou de estar encontrando, né? Na verdade aqui, deixa eu até corrigir essa informação. Outro ponto importante aqui, que até eu estava esquecendo, né, mas é importante a gente lembrar, aqui a gente vai ver, eu estou colocando o momento fletor em kN vezes metro, então a informação que eu tenho que colocar aqui da linha neutra e da altura útil também tem que ser em metros, então 1,90 m menos 42 centímetros, ou seja, 0,4269, tudo em metros, né, já que a gente está inserindo dessa maneira. E aqui o momento fletor máximo, momento de inércia, né? A gente vai estar colocando 0,523 metros a quarta. Então, tomar cuidado com isso, né? Eu também já estava esquecendo, mas lembra disso aí. Isso aqui vai dar uma tensão máxima para a gente igual a 0,27 kN por metro quadrado. Beleza, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui para a tensão mínima. Só que a tensão mínima aqui, a única diferença, né, que a gente vai estar usando o MD mínimo que a gente verificou, mas a equação é bem igualzinha. Isso aqui eu já vou colocar o resultado direto, a gente vai ter então 142.394,36 kN por metro quadrado. Beleza, então com isso, né, a gente já tem ali estabelecidos os nossos dois valores. O que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar a variação que a gente vai ter entre eles. Então, para encontrar a variação, vou colocar aqui um delta tensão, a gente vai ter tensão máxima menos a tensão mínima, que vai ser então aqui para a gente 221, 0,28,97 menos 142.394,36. Isso aqui vai dar uma variação de tensão para a gente, que vai ser igual a quanto? Deixa eu ver. Variação de tensão 634,61 kN por metro quadrado. Então essa informação, né, para a gente é bastante importante para estar fazendo a análise posterior, né, dessa informação. Por quê? Porque agora a gente vai multiplicar esse valor de tensão aqui pelo nosso lambda F. Então,
sempre me confundo para desenhar o símbolo do sigma, mas é bem legal aqui para a gente, porque na verdade o nosso lambda f aqui vai ser sempre igual a 1, já que a gente vai estar considerando as ações desfavoráveis. Então essa equaçãozinha para a gente vai dar também aqui o mesmo 78.634,61 kN por metro quadrado. Beleza, o que eu faço, né, agora com essa informaçãozinha? Agora a gente vai analisar lá na nossa tabela. A gente precisa ainda da variação da tensão com relação à fadiga que a gente vai estar analisando. Então vamos puxar aqui a tabelinha para a gente. Então aqui nessa tabelinha, né, já que a gente determinou lá que para armadura longitudinal a gente vai estar utilizando elementos, né, com diâmetro aqui de 25 milímetros, e a gente vai ter a dimensão ali superior a 25 vezes o diâmetro da bitola, né, da armadura que a gente vai estar utilizando, a gente vem aqui nessa primeira coluna de análise para uma viga do tipo T1, que é o que a gente vai estar verificando. Enquanto então, estou usando diâmetro de 25 para minhas armaduras, então vou considerar aqui o valor de delta tensão, né, de fadiga mínima igual a 175 MPa. Então essa é a informação que eu vou estar utilizando, é o valor do 175, né, que eu vou estar analisando. Então vamos trazer para cá. Delta fadiga. Vou colocar delta SD aqui de fadiga mínimo, né? A gente vai ter 175 MPa. Tá, professor, mas eu tô vendo ali que tô analisando uma coisa em MPa e a outra ali tá em kN por metro quadrado. Como que eu faço essa conversão? Então, para converter esses valores, basta a gente multiplicar aqui por 1000 de MPa, né? A gente vai multiplicar por 1000. Isso aqui então vai dar para a gente 175 mil kN por metro quadrado. E aí, o que eu vou analisar, né? Eu vou analisar, esse valor aqui é maior do que a variação que eu acabei de encontrar? Ah, é maior. Então, ok. Não há fadiga. Então, isso é bem importante a gente analisar, né? Porque senão a gente vai ter... Se tivesse, por exemplo, se a gente encontrasse que esse valor aqui de variação é menor, né, do que o valor que a gente encontrou, a gente teria fadiga. E a gente teria a nossa estrutura rompendo ali com uma tensão bem menor do que efetivamente a gente calculou. Então, na verdade, se desse menor esse valor, a gente precisaria refazer todos os cálculos ali para estar fazendo uma análise novamente. Então, faz o redimensionamento da estrutura e tudo mais para a gente conseguir, né, os valores adequados ali para estar utilizando. Então, esse critério, né, é bem importante da gente avaliar, esse critério de fadiga, para evitar, por exemplo, essas situações, né, onde a gente teria ali, problemas relacionados com esses esforços, né, que a gente estaria analisando. Então vamos lá. O último passo que falta aqui para a gente, o passo complementar, na verdade, só para a gente ter a informação, quem às vezes não lembra, né, como que faz o detalhamento da armadura transversal. Detalhe, armadura transversal. Então aqui eu não vou fazer o detalhamento completo, né? Essa parte ali a gente vê lá em concreto 2. Eu vou fazer aqui, só vou escolher a quantidade de barras e depois, então claro que a gente teria que fazer toda a verificação de espaçamento máximo, espaçamento mínimo, espaçamento transversal e tudo mais. Aqui a gente só vai fazer o dimensionamento básico e depois vocês podem estar fazendo essas verificações também. Então deixa eu encontrar aqui o valor que a gente tinha achado para a armadura transversal. Então, o nosso ASW que a gente achou era igual a 13,377 centímetros quadrados por metro. Beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa encontrar, né, qual é a área de cada barra ali que eu vou estar utilizando para compor essa nossa seção. Então a gente pode ir selecionando ali, por exemplo, diâmetros variados, né, para que a gente consiga estar encontrando esses nossos valores. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu Excel para eu conseguir dimensionar um pouco mais fácil.
Então como que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, a gente vai escolher um diâmetro de barra que a gente quer estar utilizando e vai calculando a sua área da seção transversal. Então aqui a gente vai calcular a área, né, do φ que a gente quer estar analisando. Vou pegar aqui um φ de 10 para ver se vai dar alguma coisa perto aqui para a gente poder estar analisando. Então como que eu vou fazer isso? Π vezes o diâmetro elevado ao quadrado sobre 4. Então vamos lá. Aqui por uma seção de 10 milímetros a gente vai ter π que multiplica o diâmetro elevado ao quadrado dividido por 4. O diâmetro aqui, né, já que a gente está entrando em centímetros, a gente quer em centímetros quadrados, entra com n em centímetros também. Então aqui a gente teria que cada barrinha vai estar fornecendo para a gente 0,785 centímetros quadrados. Como eu estou fazendo nessa análise ali para estar verificando o estribo, então a gente vai multiplicar isso aqui por 2 e a gente vai chegar então no valor, deixa eu ver, 1,571. 1,571 centímetros quadrados. Beleza, com essa informação eu vou fazer o quê? Eu vou ver, né, quantas barras dessa eu preciso ao longo de 1 metro para conseguir estar utilizando. Então, se eu tenho aqui 13,377, vou dividir pelo valor ali que eu encontrei, né, que cada estribo vai estar fornecendo, 571. A gente vai ter o que então? Deixa eu analisar. Igual a 13,377 dividido por 1,571. A gente precisaria aqui estar utilizando 8,516 estribos, né? Isso aqui vai estar dizendo o que pra gente? Que eu tenho uma quantidade de estribos a cada metro. Isso aqui é cada metro que a gente está analisando. Beleza, como que eu verifico o espaçamento? S, então a gente vai pegar 100 divididos por 8,516, a gente vai ter o quê? Deixa eu analisar. 100 dividido... Por que 100, né? 100 está relativo a 1 metro ali que a gente vai estar analisando. Então eu teria aqui um estribo a cada 11,74 centímetros. Ah, é isso aqui que eu vou estar utilizando? Não posso arredondar para 12? Não, porque estribos, o espaçamento, a gente sempre arredonda para baixo para estar a favor da segurança. Então eu poderia estar aqui, por exemplo, utilizando um estribo a cada 11 centímetros. Então eu poderia colocar, por exemplo, aqui, para fazer, né, o dimensionamento efetivo ali da nossa peça, eu poderia estar utilizando um estribo a cada 11 centímetros, ou seja, um φ de 10 a cada 11 centímetros, que seria suficiente para a gente estar empregando ali na nossa estrutura. Claro que tem análise de espaçamento máximo, espaçamento mínimo, espaçamento transversal para estar fazendo, mas essa análise ali, como eu comentei, está mais relativa à disciplina de concreto armado 2. Caso alguém tenha dúvida, né, como que faz essas análises, pode perguntar para mim, eu respondo, né, sem problema nenhum, eu até dou essa disciplina também ainda nesse semestre. Mas pode ficar à vontade, então, caso não recorde alguma coisa nesse sentido. Então, esse é o nosso exercício, né? Vocês viram que é um exercício bastante trabalhoso, tem bastante informações ali que a gente precisa estar utilizando e tudo mais. Então, tem vários critérios ali que são estabelecidos dentro dessas análises. Então, ficou alguma dúvida, né? Pergunta lá na próxima aula, resolve os exercícios, tenta fazer sozinho, como eu já estava comentando, e aí a gente vai trabalhando dessa maneira. Então, beleza. A partir disso, a gente vai avançar já para a nossa próxima aula. Não vou nem perguntar se tem dúvidas, porque não tem ninguém assistindo a aula. Então, né, vamos avançando a partir disso. Vou fazer só uma pausa aqui para eu dar uma retomada de fôlego e tudo mais. E a gente vai, então, partindo desse princípio. Bom, então beleza. Então vamos retomando aqui. Então a continuação agora, né, dessa nossa aula, a gente vai ver
alguns detalhes com relação aos dimensionamentos que a gente vai ter ali da nossa estrutura, só que agora para a parte de protendido. Então até agora a gente estava vendo, né, a gente veio na última aula aí, no começo, né, dessa nossa aula, a gente viu o dimensionamento ali da parte de concreto armado, propriamente dito, então os detalhes que a gente precisa compreender e tudo mais. Então agora a gente vai estar vendo também a parte do protendido, a gente vai ver o dimensionamento da nossa estrutura, a gente vai ver vai entender, né, como que funciona esse material primeiro e a gente vai começar já a ver o nosso dimensionamento. Então, para compreender o funcionamento de uma estrutura de concreto protendido, claro que é fundamental, né, que a gente conheça a parte de concreto armado, mas a gente tem que entender também que o funcionamento desses dois elementos é diferente. O concreto armado ele trabalha de uma maneira passiva, então a armadura ali ela vai estar recebendo os esforços, né, e ela só vai passar a trabalhar quando ela estiver recebendo esses esforços. Diferente do concreto protendido, onde a gente vai ter uma armadura ativa. O que significa isso, né? O que significa a gente ter uma armadura ativa? Que ela vai estar trabalhando já mesmo antes de estar recebendo os esforços, né, que vão estar atuando sobre ela. Então isso vai significar, na verdade, que a gente vai ter métodos diferentes de cálculo, né? Se a gente for pensar conceitualmente já, é interessante desse ponto de vista porque a gente vai ter aspectos diferentes de trabalho entre esses elementos que a gente vai estar analisando. Isso é bem legal, né, para a gente compreender efetivamente o que a gente vai estar analisando. Então, só para a gente começar, né, a pensar, a gente já vai começando a entender, tá, mas se ela é uma armadura ativa, né, que já vai estar trabalhando antes de estar recebendo os esforços, o método de verificação vai ser bem diferente, né, já que ela já vai estar exercendo algum tipo de esforço ali sobre esses meus elementos de concreto protendido. Exatamente, é isso que a gente vai conseguir analisar a partir de agora. Então aqui, começando, né, a gente vai ver inicialmente um histórico básico, né, do concreto protendido, como que ele surgiu, como que ele começou a ser aplicado no mundo inteiro, né, e por que ele foi surgindo, qual foi essa necessidade que surgiu para que a gente tivesse que aprimorar as nossas metodologias construtivas. Então a gente tinha lá, na verdade, desde do começo, né, do século passado e tudo mais, o concreto armado ele já começou a ser bastante utilizado. Então a gente tinha ali uma estrutura bem definida, a gente já tinha parâmetros que conseguia estar utilizando, né, para compor os nossos elementos ali de uma maneira bastante interessante. Então a gente começou a aplicar já o aço, né, como reforço ali dentro do nosso concreto já faz algum tempo. E esse reforço ele é bastante interessante se a gente for pensar. A gente consegue suprir uma necessidade ali, uma demanda, né, de resistência à tração com outro material que não é o concreto, uma vez que a gente já sabe, a gente sempre está repetindo isso, que o concreto ele não consegue resistir muito bem à tração. O concreto ele é um material que resiste de uma maneira muito bacana à compressão. Então, ele tem ali essa propriedade, né, que a gente consegue utilizar muito bem e é uma propriedade muito legal se a gente for pensar, né? É bastante interessante, porque a gente está usando um material que é um compósito, então é um material que é uma mistura de vários outros materiais e a gente consegue fazer com que ele tenha uma resistência bem bacana mesmo assim. Então vai ser muito legal, né? É muito legal que a gente tenha, que a gente consiga trabalhar para obter resistências elevadíssimas. Então, principalmente quando a gente pensa nos concretos de alta resistência, de super alta resistência, de ultra alta resistência, que são os últimos concretos que a gente tem por aí, a gente consegue resistências acima de 200 MPa. É uma resistência absurda se a gente for pensar. Então a gente consegue trabalhar, né, com edificações muito gigantes quando a gente utiliza um concreto desse patamar. É o que acontece, por exemplo, lá no Japão, na China, né, onde a gente já a questão do gasto ela já é muito mais relativizada. Aqui no Brasil, se a gente for pensar, você vai falar ali para o cara que quer construir um prédio, não, você vai gastar mais nesse concreto, só que você vai economizar na seção, por exemplo. Então você vai conseguir reduzir, né, no volume total depois. É difícil você convencer a pessoa nesse sentido. É difícil você mostrar para ela que depois, né, vai ter uma compensação de valores.
Lá não, lá já trabalham, né, de uma maneira muito mais eficiente, até a própria mão de obra já tem, né, um certo grau de qualificação um pouco maior, então eles conseguem ali, ter um controle tecnológico muito eficiente, então conseguem concretos de resistência elevadíssimos. Ah, professor, no Brasil não existe isso? Existe, claro, né? A gente também tem capacidade de fazer isso, mas ainda acaba ficando um pouco mais restrito ou a obras com muito orçamento, né? Onde a gente tem ali equipes muito específicas para estar trabalhando, ou acaba ficando mais retido ainda no mundo acadêmico, né? Então no mundo de ensaios ali e tudo mais, porque a gente faz quantidades menores desse tipo de concreto, né, para estar utilizando. Mas então pense nas possibilidades que a gente teria de estar utilizando o concreto com esse patamar de resistência para estar melhorando ainda mais as propriedades que a gente vai analisando ali dos nossos materiais. Então a gente consegue uma otimização tanto da parte estrutural, da parte de fundações. Então é um processo muito bacana ali para a gente estar trabalhando, né? É um campo de pesquisa, na verdade, muito legal. Porque, claro, eu estou falando aqui da questão de resistência, mas não só a resistência, né, que a gente precisa do concreto. A gente quer resistência à compressão dele, bacana, mas talvez, será que não seria interessante também a gente pensar na questão da trabalhabilidade? Será que só eu trabalhar com os aditivos que eu tenho hoje já é o suficiente? Não é o suficiente, né? A gente tem cada vez mais demandas de materiais para aplicação cada vez mais diversas, né? Então precisa ainda estar desenvolvendo esses outros tipos de propriedades, né? Como que a gente pode adaptar? Até mesmo a questão da tração. Hoje em dia já existem muitos estudos, né, muitas pesquisas para estar melhorando as condições de resistência à tração no nosso concreto. Tem lá a questão da adição de fibras, tem a questão da adição de polímeros, tem o próprio trabalho, né, com outros materiais ligantes ali adicionados ao cimento que conseguem conferir propriedades de resistência à tração que acabam auxiliando bastante. Ah, vai chegar, por exemplo, na resistência à tração do aço ali que a gente tem? É difícil, né? É difícil a gente ter uma resistência igual à do aço, porque o aço ele trabalha muito bem a tração, assim como a madeira também trabalha muito bem a tração. Mas a gente consegue melhoras bastante significativas quando a gente pensa nesse princípio. Talvez até a própria adição, né, de fragmentos de aço ali ao longo da mistura do concreto já consiga promover essa melhora na propriedade de resistência à tração e realmente melhora, né? Existem ali filamentinhos de fibras metálicas que a gente consegue estar colocando que melhoram bastante essa tal da resistência à tração. Então, dentro, né, dessas características ali, a gente vai suprindo as necessidades, o convencional concreto compressão, aço tração, mas como eu comentei, a gente pode trabalhar de maneiras ali a estar veiculando, né, diferentes demandas para cada um dos materiais, até o próprio aço a gente pode estar inserindo ele ali de uma maneira que ele resista também à compressão. O aço também trabalha bem a compressão. Então, caso o concreto, por exemplo, não consiga resistir a toda a compressão que está sendo solicitado sobre ele, ou eu quero fazer um reforço, por exemplo, naquele meu material, eu posso então estar adequando ele ali, colocando aço, por exemplo, para estar auxiliando, né, ele a resistir a essas propriedades. Então a gente consegue ir melhorando ali de acordo com o que a gente está necessitando. Então, dentro dessa utilização, né, do concreto armado ali, onde a gente faz essa combinação entre os nossos dois materiais, a gente conseguia um uso adequado, ele era eficiente, já era bem empregado, era fácil de estar manipulando, relativamente fácil, claro, né? Mas a gente conseguia então estar trabalhando com ele de uma maneira bastante eficiente. Mas chegou um ponto ali onde as pessoas queriam um pouquinho mais, né? Então queria talvez aprimorar a utilização desse material. Por quê? Porque ele funcionava bacana, ele era ok, mas a gente conseguia, a gente sempre vai optar, né, por estar tentando melhorar as propriedades do nosso material. É o que acontece sempre, até com qualquer coisa que a gente usa, né, na verdade. O próprio celular, por exemplo. Vai me dizer que um celular, aqueles mais antigos, lá que nem tinha tela touchscreen, não funcionava? Funcionava, ele cumpria completamente a função dele de estar transmitindo a informação de uma pessoa para outra. Então, ele funcionava 100%. Mas isso não quer dizer que ele não precisava ser aprimorado, tanto que é só a gente visualizar, né, a diferença que a gente tem entre um aparelho de 20 anos atrás e um aparelho que a gente tem hoje em dia. A função básica deles é a mesma, que é comunicar uma informação de uma pessoa para outra. Mas a gente tem, com o aprimoramento, né, tecnológico que a gente foi fazendo sobre isso, a gente conseguiu uma otimização muito mais eficiente,
métodos de comunicação foram surgindo ali e tudo mais, e a gente conseguiu então melhorar essas propriedades. Então, a partir disso, a gente sempre consegue, né, tá melhorando, a gente sempre tem espaço para aprimoramento quando a gente pensa em um material. Isso serve para tudo, tanto no âmbito da saúde, quanto no âmbito da engenharia, no âmbito do direito, sempre vai havendo um aprimoramento ali das informações que a gente vai estar utilizando. Então, por isso, com a utilização do concreto armado, né, dos equipamentos de concreto armado, foram surgindo também demandas ali que possibilitavam um avanço no concreto protendido. Então, o pessoal lá que utilizava o concreto armado pensou, tá, mas essa armadura aqui, né, ela só vai agir quando eu tiver algum processo de fissuração ali no meu concreto, principalmente na parte inferior, e aí então que ela vai começar a resistir aos esforços. Será que eu não consigo fazer uma maneira ali em que aquela minha armadura ela já resista antes? Então, antes desse processo de fissuração, né, que não necessariamente vai acontecer fisicamente, mas a gente vai considerar que ele acontece. Então, será que eu não consigo otimizar essa utilização do concreto armado ali que eu vou ter dentro desse meu elemento? Então, a partir dessa busca, né, na verdade, dessa nova orientação que a gente tem, que foram surgindo essas pesquisas. Então, dentro desse conceito, o pessoal lá no século XIV ainda, né, começou a aplicar essas tensões, né, sobre o nosso concreto ali, sobre a armadura, na verdade, começou a esticar a armadura como se ela fosse uma mola, praticamente, e a partir disso, então, começou a verificar que, de uma certa forma, era possível estar melhorando essas propriedades. Só que ainda a utilização dela, aqui está o século XIV, mas é 19, tá errado ali. Acabei falando, mas está invertido. Mas então essas aplicações, né, acabaram facilitando a visualização desses esforços que estariam acontecendo sobre a nossa estrutura. Então, como assim? Então, embora ainda tivessem muitas falhas, principalmente porque ou o concreto não resistia, eles acabavam estragando o concreto, ou o próprio metal ainda não era muito eficiente, então não conseguia adequar ali as situações, né? Então vamos pensar lá, eles não tinham ainda as cordoalhas de aço, por exemplo. Então o que tentavam fazer, né, é esticar as próprias armaduras. Então não tinha toda essa caracterização do concreto protendido que a gente tem hoje em dia. Questão de ancoragem, então as barras acabavam deslizando pelo concreto, porque as próprias barras que eram utilizadas eram diferentes. Geralmente eram empregadas barras lisas, então a gente não tinha aquela aderência de ancoragem, né, que a gente viu lá algumas aulas atrás na questão na própria aula da ancoragem. Então a gente tinha propriedades diferentes dos materiais, ainda que a gente que não eram suficientes, né, bem na verdade, para ter ainda um projeto eficiente de concreto protendido. Então, dentro dessas características, né, essa caracterização ali dos elementos que a gente utilizava, elas não conseguiam proporcionar ainda uma eficiência muito grande nesse processo de proteção que a gente utilizava. Só que, claro, isso foi sendo alterado ao longo do tempo. Essas propriedades, né, que a gente foi utilizando, elas foram sendo modificadas aos pouquinhos, então elas foram sendo adequadas ali, de acordo com as necessidades que a gente tinha com relação à produção desses nossos equipamentos, e com isso então a gente foi tendo uma melhora, um avanço, né, dessas configurações que a gente teria ali. E foi na década, né, antes da Segunda Guerra Mundial, que a gente conseguiu resultados efetivamente mais satisfatórios com relação a essa proteção que era realizada sobre os nossos elementos. Então ali, nesse período, né, nessa década anterior, a gente conseguiu adequar os materiais que eram utilizados. Então, por exemplo, em vez de estar utilizando as barras convencionais de aço, né, para estar fazendo esses elementos de proteção, a gente já começou a utilizar cordoalhas ou fios de aço que a gente conseguiria estar esticando. Então, professor, você já está entrando num ponto aqui. Então, a armadura que a gente utiliza para fazer o concreto armado, né, a armadura passiva, não é a mesma que a gente vai usar ali para fazer o concreto protendido? Não é a mesma. A armadura, o aço, né, que a gente utiliza para fazer o concreto protendido, ele tem algumas propriedades que são um pouquinho diferentes. Que propriedades que seriam essas? A gente vai ver daqui a pouquinho, né, um pouco melhor como que elas funcionam, mas de uma maneira geral.
ele tem que ter mais resistência, né? E tem que ter um modo de elasticidade um pouco mais eficiente. Por quê? Porque se for pensar o que a gente está fazendo com esse material, a gente está esticando ele para que ele volte comprimindo como se fosse uma mola super forte, comprimindo o nosso concreto. Então, formando, né, aquela tensão superficial ali sobre o nosso concreto para que a gente tenha uma resistência um pouco maior desse nosso elemento. Então isso vai estar mostrando para a gente uma nova utilização para o aço, principalmente quando a gente pensa na construção civil. Então, obviamente, já existia, né, a conceituação de mola, como que era empregado esse efeito de mola e tudo mais na estrutura. Na estrutura não, né? Fora, então, aplicação de molas em equipamentos, em maquinários e tudo mais. Mas na indústria de construção civil isso era conceito bastante abstrato ainda. Então existia pesquisa, né, como eu estava comentando com vocês, as pessoas já tentavam utilizar esse material ali de uma maneira um pouco diferenciada, mas era muito difícil esse processo ainda, né? Desde a parte de equipamentos, não existia equipamento. Então, como que as pessoas, como que vocês acham, né, que surgiu ali esse equipamento para fazer proteção? Por muitos testes, as pessoas não sabiam como efetivamente está puxando, como está fixando. Então esse procedimento ali foi sendo realizado teste após teste. Como que eu posso puxar da maneira mais efetiva? Depois que o concreto está seco, antes de secar o concreto, que tipo de maquinário eu vou usar? Que tipo de peça eu vou estar usando para prender essas cordoalhas de aço que eu vou estar utilizando? Então tudo isso é um processo, né, que demandou ali muito tempo para ser feito. Nenhum avanço tecnológico surge do dia para a noite, né? A ideia pode até ser conceitualizada ali de uma maneira um pouco mais fácil, mas a aplicação prática demora muito. Então aqui demorou praticamente 50, 100 anos ali para estar sendo feita. E é um processo ali que ainda está em evolução até hoje. Então hoje ainda a gente tem avanços, né, com relação tanto ao concreto armado convencional quanto ao concreto protendido também. Então essas tecnologias elas vão melhorando tempos após tempos. E essa a tecnologia, né, do concreto protendido, quando que ela começou a ser aplicada de uma maneira mais eficiente? No período pós-guerra. Então, como vocês sabem, né, a gente teve lá a Segunda Guerra Mundial, a primeira também, mas ainda não existia essa conceituação tão forte de concreto protendido. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha uma destruição muito grande ali no território europeu. A gente tinha cidades inteiras, né, que estavam acabadas, que praticamente não existiam mais, edificações completamente destruídas. E isso resultou então em uma demanda pelo processo construtivo em si. Então, não necessariamente aqui somente pelo concreto protendido, mas ele chegou ali na Europa destruída como uma solução bastante viável. Por que, professor? Por que não usava o concreto convencional, o concreto armado convencional, para estar refazendo ali a estrutura? Era utilizado, claro, né? Foi bastante empregado também a questão do concreto armado, o aço também foi utilizado como parte estrutural, mas o concreto protendido ele foi usado principalmente em grandes monumentos, né? Pontes e tudo mais. Por quê? Porque ele permite com que a gente, com uma seção reduzida de aço, então utilizando menos material, a gente consiga otimizar o processo construtivo, então utilizar menos material para construir aquele determinado elemento. Então, enquanto para um concreto armado convencional a gente precisa tanto de uma seção de concreto um pouco maior, quanto aplicar uma quantidade de aço maior também dentro da nossa estrutura, o concreto protendido, por estar já tensionado, né, sofrendo um tensionamento prévio ali, ele vai possibilitar que a gente tenha uma redução na seção transversal desses nossos elementos. Então, talvez usar uma quantidade menor de, de elementos. Então, em vez de usar 6 barras, talvez usar 3. Talvez usar também uma seção menor dessas barras, ou equivalente, né? Só que reduzindo o peso total ali utilizado. Então isso favoreceu bastante o período pós-guerra. Por quê? Porque a gente tinha uma escassez muito grande de aço. Praticamente todo o aço, né, que era extraído tinha sido utilizado ali para a produção de armas e equipamentos de guerra. Então isso inviabilizou muito, né, a utilização. O aço era um elemento muito caro naquele período, porque ele foi todo consumido, né, para essa destinação. Então até adequar todas as fábricas novamente para produzir equipamentos de construção civil, até adequar, né, toda a população ali para a mão de obra, né, efetivamente para estar construindo e não se preparando mais para um conflito, né? Então isso tudo demandou
um tempo bastante grande e também a questão dos recursos financeiros era bastante dificultosa. Então isso viabilizou bastante ali a utilização, né, desse concreto protendido, como eu comentei, principalmente nas obras de grande porte. Então é importante a gente conhecer esse histórico para a gente entender de onde que veio esse processo evolutivo, o que que levou, né, a gente a ter essa diagramação de um novo modelo estrutural para ser utilizado ali dentro do campo da engenharia civil. Claro, também da engenharia militar, né? Mas aqui principalmente tratando dessa parte da engenharia civil, com edificações e equipamentos ali e tudo mais. Então, por definição, o concreto protendido, a definição dos elementos, né, de concreto protendido são elementos em que a armadura que a gente vai estar utilizando, ela vai sofrer um processo de elongação. Então isso quer dizer o quê? Que a gente vai pegar a armadura, a gente vai basicamente puxar ela para que ela estique. Tá, professor, mas por que é interessante, né, que eu tenha uma armadura esticada? Na verdade, a armadura esticada em si, ela não significa muito para a gente, ela não vai trazer resultado nenhum por si só. Mas o processo de elongação, ali, de alongamento da nossa armadura, ele vai ser interessante a partir do momento em que a gente trabalhar essa elongação junto com o concreto armado, com o concreto, desculpa, falei concreto armado, mas junto com o concreto. Então isso vai mostrar o que pra gente? Que a gente vai estar esticando a armadura e a gente vai ter, depois, né, do processo de endurecimento, uma compressão sendo realizada sobre o concreto, porque a armadura que estava alongada vai tentar voltar para o seu estágio inicial. Isso é uma regra, né, que vale para quase tudo na natureza, em que os elementos, os materiais que a gente vai estar empregando, vão tentar sempre estar voltando para o seu estágio natural, ou para o seu estado, na verdade, de menor energia. Ele não sabe, o material não sabe, né, o que é o seu estado natural, mas ele consegue trabalhar como se tivesse uma consciência, né? Não tem, mas só para ilustrar, ele vai querer voltar para o estado de menor energia. Por quê? Porque ele não quer ficar com energia, ele quer ficar ali tranquilão e tudo mais. Ele não quer ficar agitado com as moléculas trabalhando, não, ele quer voltar para a menor posição, para a posição de menor energia possível, né? Quando a gente trabalha com energia livre de Gibbs ali, a gente consegue fazer essa análise bem eficiente, bem legal. A gente vê, né, graficamente, depois vou tentar trazer essa parte um pouco mais física, mas é bem legal para a gente compreender esse processo. Mas então a gente vai conseguir observar, né, essa diferenciação da quantidade de energia. E o ácido quer voltar para lá. Daí você vai falar, ah, professor, mas ele não vai estar exercendo uma tensão sobre o concreto, então ele não vai estar gastando energia? Exatamente, ele vai estar gastando energia. Então, se a gente for pensar, se eu tinha uma energia, estou gastando, estou ficando com menos energia. Então, é exatamente esse o ponto de vista que a gente vai estar analisando, né? Quando a gente está pensando somente sobre o aço. E, ah, professor, mas o concreto não vai estar recebendo essa energia? O concreto vai. Então, ele vai estar ali exercendo, né, um processo de tensionamento sobre ele. E isso para o concreto, para o material, ali não vai ser tão interessante. Mas depois, quando a gente colocar o carregamento sobre essa estrutura de concreto, a gente vai ter uma compensação novamente ali com essa questão energética que a gente vai estar trabalhando. Então é um processo ali que na verdade ele é cumulativo, mas ele é bastante interessante quando a gente pensa nele como um todo, porque a gente tem um somatório de energias ali que acaba sendo bastante interessante. Diferente da armadura passiva, onde a gente sempre vai ter uma concentração de energia, porque ela vai estar recebendo a tensão e não vai estar dissipando ela, né, de uma maneira direta, pelo menos. Então a gente vai ter um processo um pouquinho diferente do concreto protendido e do concreto armado convencional. E esse concreto protendido, né, que a gente vai estar analisando, a gente vai ter essa alongação então da nossa armadura, só que a gente precisa dar um jeito de fixar ela para que a gente consiga efetivamente estar transmitindo esses esforços ali de compressão, né, para o nosso concreto. E como que a gente vai estar fazendo isso? Utilizando então equipamentos aí que a gente vai ver que são umas bolachas, né, que a gente vai estar inserindo essa armadura tensionada, que vai estar fazendo essa transmissão efetiva, pelo menos o mais eficientemente possível, para o nosso concreto convencional, para o nosso concreto, né, que a gente vai estar usando como material convencional. Isso vai ser bastante interessante para a gente, porque vai possibilitar ali a limitação dos deslocamentos que a gente vai ter da armadura. Então, vocês sabem que quando a gente dimensiona uma viga, por exemplo, em concreto convencional, ela vai formar
aquela famosa barriguinha para baixo lá, né, que a gente conhece por outros nomes, mas é basicamente um processo de deformação que a gente vai ter. Ficou, na verdade, bem sutil aqui, mas ela vai formar essa barriguinha quando a gente tiver, né, uma tensão sendo aplicada ali na direção transversal com relação a esse elemento. E a gente vai conseguir evitar isso de uma maneira bastante eficiente quando a gente trabalha com concreto protendido, porque a gente vai ter uma distribuição de esforços um pouquinho diferente. A gente vai compensar uma deformação que a gente vai estar aplicando sobre ele com os esforços ali solicitantes que a gente vai ter sobre essa nossa estrutura. Então, para fazer esse tensionamento, a gente vai ter diferentes metodologias, né, que podem estar sendo aplicadas. Então, a gente vai ter equipamentos ali que são sofisticados, né, que são aplicados dentro da parte de construção civil, que tem a finalidade exclusiva de estar fazendo esse serviço. Então, a gente sempre pensa, né, de uma maneira simplificada, que quanto mais específico for o equipamento ou a mão de obra que a gente for estar utilizando, melhor ela vai estar desempenhando aquela determinada atividade. Então é só a gente pensar, né, por exemplo, se eu colocar ali um pedreiro, por exemplo, que faz o serviço geral perfeitamente, mas eu vou colocar ele, por exemplo, para fazer a proteção do aço, sendo que ele nunca passou por um treinamento, dificilmente, né? Eu vou geralmente pegar uma pessoa que fez um treinamento, que já trabalhou com isso, que entende bem o funcionamento, né, dos mecanismos de proteção, para estar efetivamente desempenhando essa atividade. Então a gente sempre vai trabalhar com o mais específico. Os equipamentos é a mesma coisa. Então a gente tem materiais ali, maquinários, né, que conseguem estar realizando essa ação para a gente conseguir uma otimização desse nosso processo. Então, o tensionamento que a gente vai estar propondo ali sobre as armaduras, né, que a gente vai estar utilizando, eles vão viabilizar essa melhora nas propriedades do concreto como elemento, né, que a gente vai estar utilizando ali, para estar conferindo uma capacidade melhor, principalmente de resistência. Então, como eu estava falando para vocês, o concreto protendido ele tem essa possibilidade, né? Na verdade eu não falaria capacidade, mas uma possibilidade de, por exemplo, estar reduzindo a seção, né, do material que a gente vai estar usando. Por quê? Porque enquanto na armadura passiva, que seria o nosso concreto convencional, eu vou ter uma resistência sendo aplicada ali, principalmente quando eu tenho já as tensões sendo aplicadas sobre aquela minha estrutura. Aqui já não, aqui eu já vou ter a tensão sendo aplicada, então com isso eu vou conseguir otimizar, né? Eu vou fazer uma compensação das ações que eu vou ter sobre a minha estrutura. Então, enquanto lá eu vou ter uma ação somente depois da aplicação das forças, então a armadura vai estar resistindo depois, eu não vou ter nenhuma situação de compensação. Aqui eu já vou deixá-la pré-tensionada e depois eu vou estar fazendo um acúmulo ali de energias, né? Uma redução, na verdade, para a gente ter um equilíbrio sendo aplicado dentro dessa nossa edificação. Então esse procedimento ele é bem interessante quando a gente pensa na conceituação, né, envolvendo essa utilização, esse emprego das técnicas que foram desenvolvidas, porque eles vão mostrar para a gente uma maneira bem diferente, acho que é uma palavra estranha, né, para estar usando, mas uma maneira peculiar de estar observando os esforços. Aqui a gente não vai estar observando os esforços propriamente dito como nossos inimigos. Então a gente sempre vê, né, a gente sempre quer reduzir os esforços ali na nossa estrutura, porque quanto maior a quantidade de esforço que a gente for estar aplicando, geralmente mais material vou estar gastando, né, porque eu vou ter que colocar mais armadura e tudo mais. Então, geralmente a gente acaba observando os esforços, né, como se fossem nossos inimigos. Aqui, pelo menos nessa primeira etapa, não é verdade. Então, para o concreto protendido, nessa primeira etapa, a gente vai estar tentando analisar eles de uma maneira em que a gente vai aplicar os esforços, então a gente vai estar usando os esforços, né, como nossos amigos, na verdade, para que a gente consiga reduzir o material. Então é um processo, né, que depois que a gente começa a entender, ele acaba se tornando bastante lógico, mas essa conceituação inicial é um pouco difícil, né, para a gente compreender exatamente por essa questão dos esforços. Professor, como que eu vou estar colocando um esforço ali na minha viga e isso aqui vai estar reduzindo a quantidade total ali de deformação que eu vou ter na minha estrutura? Então é essa análise, né, que a gente precisa estar fazendo. E é bem importante que todo mundo compreenda isso, principalmente aqui nessa disciplina, na disciplina de concreto protendido, que eu acho que também é importante de analisar,
para que a gente consiga avançar de uma maneira mais eficiente, porque depois ali na parte de cálculo a gente já vai partir de premissas, né, outras premissas além dessas, né, que acabam acumulando informações com relação a isso. Então, como eu sempre falo, é bem importante a gente fixar bem a base das análises que a gente está fazendo, para que a gente consiga analisar depois o processo um pouquinho mais completo. Então, dentro dessa verificação, né, a gente consegue entender, vou mostrar agora, como que funciona essa compensação de energias que a gente vai estar fazendo dentro da nossa estrutura. Claro que aqui é uma parte bem inicial, né? Então, sem conceituações ali ainda básicas, a gente vai ver a parte de cálculo mais efetiva lá na próxima aula para a gente entender efetivamente como que é feita essa compensação, mas aqui a gente já consegue ter uma noção bem geral, né, do que vai estar acontecendo. Então a gente sabe que durante a análise de uma estrutura de concreto armado convencional, a gente vai ter a flecha sendo formada na estrutura. Isso é praticamente inevitável, né? Por mais que seja que a gente tente fazer com que ela seja imperceptível. Por quê? Porque a gente nunca vai fazer uma forma deformada para cima. Isso não seria viável, né? A gente teria ali uma deformação excessiva já que acabaria alterando todos os esforços. Além disso, a gente não vai fazer uma armadura tensionada dessa maneira, porque ela não vai conseguir resistir aos esforços de tração, ela vai estar resistindo de uma maneira bastante, principalmente a cisalhamento, né, mas ela vai estar resistindo a vários esforços ali que ela não foi dimensionada para estar resistindo. Então, no concreto convencional, o que a gente vai fazer é dimensionar ele retinho ali, tanto em cima quanto embaixo, né? E aí, quando a gente for aplicar os carregamentos aqui em cima dele, a gente vai ter a formação daquela nossa famosa flecha. Então a gente vai ter a formação da barriguinha aqui na parte de baixo, em cima também, né? Mas a gente vai ter então essa deformação diferencial que vai estar acontecendo. Isso, né, se a gente for pensar, tanto para vigas, ali lajes também acabam sofrendo esse efeito, né? E vai ter ali da própria compensação, tanto pelas tensões, né, que vão estar sendo aplicadas, a própria gravidade também já vai estar auxiliando isso. Como que a gravidade vai auxiliar? Pelo peso próprio da estrutura, do elemento que a gente vai estar analisando, mas também vai estar propondo, né, esse tipo de carregamento. Opa. Então isso vai estar mostrando ali para a gente algumas informações que já são bem relevantes. Por quê? Porque se a gente para analisar, que foi exatamente o que aconteceu. Tá, se isso ali é inevitável de estar acontecendo com esse tipo de material, né, com essa utilização, será que eu não consigo ir adaptando o meu modelo de construção ali para que eu evite esse tipo de deformação? Então, será que eu não consigo colocar outros materiais, né, para sair desse modelo que é inevitável e eu tenha um modelo que seja evitável de estar se construindo ali, por exemplo? É exatamente aí que a gente chega, então, no nosso famoso concreto protendido. O concreto protendido ele vai ser gerado, na verdade, por um equilíbrio que a gente vai estar buscando entre os nossos materiais. Então, a gente vai estar aplicando a tensão na parte inferior da nossa viga, por quê? Então vamos analisar aqui. Então se a gente tinha, né, esse tipo de esforço aqui em cima sendo aplicado, que gera tração aqui na parte de baixo e compressão aqui na parte de cima, o que a gente pode passar a analisar dessa informação? Que quando a gente tem o esforço de compressão, a nossa viga vai tender a retrair, né, nessa parte superior, e se é que a gente está tracionando aqui na parte de baixo, ela vai tender a abrir aqui na parte de baixo. Beleza, professor, isso a gente já sabe, né? A gente vê desde o comecinho praticamente do curso de Engenharia Civil que funciona mais ou menos dessa maneira. A gente conhece a linha neutra já e tudo mais, bem certinho ali, o que a gente vai estar avaliando. Então, dentro do concreto protendido, o que a gente vai fazer de análise, né? Concreto protendido, então a gente vai estar verificando de uma maneira um pouquinho diferente. Então, nessa questão, a gente vai utilizar essa verificação de compressão que a gente fez ali, em que a gente vai estar fazendo essa deformação na parte superior, reduzindo a nossa seção e aumentando na parte inferior, só que a gente vai tentar fazer isso ao contrário agora. Então, né, o que foi a grande demanda de busca que foi feita para a gente chegar no tal do concreto protendido foi exatamente isso. Como que a gente pode chegar nesses efeitos sem estar deformando excessivamente a minha estrutura, por exemplo? E a solução que foi encontrada para realizar essas análises foi exatamente tentar, então,
utilizar essa nossa armadura que já está posicionada aqui na parte inferior, que já é a armadura de tração que a gente vai estar utilizando, de uma maneira que eu consiga promover essa compressão no meu concreto. E isso então foi realizado, né, através do tensionamento ali que eu estava explicando para vocês, que a gente já vai ver também com mais detalhes. Então eu vou estar esticando essa armadura para que ela acabe fazendo esse esforço de compressão aqui na parte de baixo. Então eu vou estar fazendo isso, né? Vou estar diminuindo a seção aqui na parte de baixo e abrindo na parte de cima, porque em cima aqui é inevitável, né, que eu exerça um esforço de tração aqui também. Então a gente sempre vai ter a compensação. Se eu estou comprimindo embaixo, eu vou tracionar em cima, assim como se eu estou comprimindo em cima, eu vou estar tracionando embaixo. A gente não consegue surgir com o material. Então aqui a gente está abrindo, né? De onde que estaria surgindo esse material? Ele vai estar fazendo uma compensação ali com relação à parte de baixo que está reduzindo da seção longitudinal. Então essas características, né, que a gente vai estar buscando. E por que a gente vai fazer isso? Porque, professor, não vou estar tracionando na parte de cima, não vou estar promovendo uma fissuração, então ali na parte de cima da minha viga, por exemplo, eu vou. Só que quando eu estiver fazendo nesse processo de fissuração, claro que aqui está exagerado, né, galera? A gente não vai deformar tanto assim a nossa estrutura a ponto de formar essa barriga para cima. A gente vai formar uma micro barriguinha ali que é bem possível que seja até imperceptível olho nu, mas ela vai estar tracionada, ela vai estar tensionada na parte de baixo para estar tracionando na parte de cima. E por que a gente vai estar fazendo isso? Porque a gente quer fazer um balanceamento com as cargas que a gente vai estar colocando sobre a nossa estrutura. Então a gente vai tentar propor um equilíbrio entre os esforços que a gente vai estar analisando para que a gente compense nessas informações de análise ali que a gente vai estar propondo. E esse equilíbrio, né, que a gente vai estar avaliando ali vai estar relacionado exatamente com a quantidade de carga que eu vou estar posicionando aqui em cima. Como assim, professor? Então, eu vou colocar cargas aqui em cima, né? Basicamente, essa barriguinha aqui ela serve de uma maneira ilustrativa para mostrar que se eu tenho a barriguinha para cima, essas cargas vão estar empurrando a barriguinha para baixo. Parece que eu estou falando de um bebê, né, com a questão da barriguinha, mas é só para a gente estar entendendo ali. Então, se eu tenho a barriguinha para cima, vai estar fazendo exatamente isso aqui. Então, essa tração que eu teria aqui em cima, quando a gente colocar uma tensão transversal, que vai estar mostrando lá os esforços de flexão pura simples que vão estar acontecendo para a gente, eu vou ter a tração aqui em cima e a tração, né, relativa ao tensionamento, e essas cargas que vão ser aplicadas em cima da minha estrutura, elas vão estar fazendo o quê? Elas vão estar fazendo um processo de compressão aqui e vão estar tracionando aqui na parte de baixo. Então a gente vai ter, né, em vez de 4 esforços, a gente vai ter 8 esforços acontecendo aqui dentro agora. Então o que a gente vai buscar sempre é uma compensação. Essa flechinha aqui do tracionamento, né, vai ser compensado com essa aqui das forças que estão sendo aplicadas, essa aqui com essa. Aqui na parte de baixo, a compressão que eu tenho no tensionamento vai ser compensada com a tração das cargas ali. Essa aqui também, mesma coisa. Então o que a gente vai buscar, né, quando a gente faz uma armadura protendida, é exatamente essa compensação. Então em vez de eu ter a fissuração aqui em cima, eu vou estar baixando ela, então não vou ter fissuração na parte de cima. E embaixo, né, onde eu teria aquela barriga sendo formada, vai estar retinho, então também não vou ter fissuração. Então esse balanceamento é muito legal para a gente, porque a gente tem uma redução, né, se a gente for ver uma redução global dos esforços que vão estar sendo aplicados, e a gente também vai ter uma redução bastante expressiva do processo de fissuração que a gente vai poder estar avaliando ali com relação a esses nossos elementos. Então, basicamente, seria um ganho-ganho, né, que a gente teria na nossa estrutura. Claro, a gente vai ver depois também, tem desvantagens, não é o mundo perfeito ali que a gente vai estar usando o concreto protendido, que senão era só a gente usar ele, né, e todos os problemas estariam solucionados. Mas essas vantagens ali são bastante expressivas, né, por isso que a gente acaba batendo bastante nelas. E como eu estava comentando com vocês, a gente para aplicar o nosso concreto protendido não vai estar utilizando ali o mesmo aço da armadura protendida. Então a gente já conhece ali proposto, né, pela 6118, a gente vai ter os 3 tipos principais de aço que a gente pode estar utilizando para armadura passiva, que vai ser o nosso CA25, o CA50 e o CA60. Professor, qual que é a diferença entre esses nossos 3 aços que a gente vai estar usando? O tipo de ranhura, né, que vai ter ali em cada uma das barras. Então, para o aço CA25, a gente vai ter ali uma barra lisa, então praticamente não tem ranhuras. A questão do atrito dela é muito pequena, então é uma barrinha que pode deslizar ali com muito mais facilidade, por exemplo,
dentro do concreto. Então não é tão interessante para a gente usar dependendo do tipo de esforço que eu vou estar aplicando. Ah, para estribo pode? Para estribo pode, né? A gente consegue adequar ali a sua utilização. CA50 vai ter as barrinhas, as ranhurinhas ali para fora, né? Que a gente consegue estar analisando, a gente consegue passar a mão e consegue sentir essas ranhurinhas. CA60, ranhura para dentro, então são cavidadezinhas ali que a gente consegue sentir também. É um pouquinho diferente do CA50, né? Mas a gente consegue utilizar também sem problemas nenhum. Mas para armadura ativa a gente já tem um processo um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente não vai estar usando já essas barras, né, propriamente ditas. A gente vai estar usando uma combinação de fios de aço ali para estar inserindo dentro do nosso concreto. Então a gente vai pegar esses fios de aço que vão ser utilizados como, por exemplo, CP 175, CP 170, 190, 210, 177, que vão estar variando ali de acordo com algumas das propriedades que a gente vai acabar vendo um pouco melhor, né, ao longo da nossa disciplina, para quem não conhece principalmente. Mas o CP vai ser efetivamente ali, já vai estar indicando, né, o tipo de, de material que eu vou estar empregando. Então eu já vou conseguir adequar, né, algumas dessas propriedades ali para a gente conseguir estar trabalhando junto com elas já de uma maneira um pouco mais eficiente. Então não são mais barras de aço, agora são fios que a gente pode estar compondo em cordoalhas ali para estar inserindo dentro da nossa estrutura. Então, só para a gente fazer essa diferenciação, né, entre os materiais, entre os equipamentos que a gente vai estar utilizando, é importante a gente salientar a diferença entre uma armadura passiva e entre uma armadura ativa. Então, para o concreto armado convencional, ali que a gente dimensiona em todas as outras disciplinas praticamente, que é o que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, principalmente para quem já trabalha em obra, a gente vai estar empregando ali uma armadura passiva. E essa armadura passiva ela é basicamente um tipo de aço que não vai estar recebendo uma proteção. Então a gente vai só basicamente colocar aquela barra de aço ali inserida dentro da nossa viga, dentro dos pilares, dentro das lajes, e vai estar utilizando ela como elemento estrutural, só que ela só vai atuar a partir do momento em que a gente vai ter uma deformação mínima sobre o nosso elemento. Como assim, professor? O que significa isso? Significa que se eu tiver, então, a minha viguinha aqui perfeita, como eu acabei de construir ela, essa armadura passiva, então essas barras de aço não vão estar agindo. Não tem por que elas estarem agindo. O concreto, ali, o próprio elemento, né, vai estar resistindo sem problema nenhum. Então elas estão ali somente para estar aumentando, né, ilustrando ali como se a gente tivesse uma armadura. Mas a partir do momento que a gente tem aqui uma tensão sendo aplicada e essa tensão vai querer deformar minimamente essa minha estrutura, aí então o que vai acontecer? Se eu estou querendo deformar minimamente essa minha estrutura, eu vou estar tensionando essa parte de baixo e aí sim essas minhas armaduras começam a agir. Então somente a partir desse momento, somente quando eu tiver a aplicação de uma mínima deformação ali sobre essa minha peça que a minha armadura passiva vai começar a estar agindo. Então o processo, né, que a gente verifica ele tem mais ou menos essas características. Isso vai viabilizar para a gente essa otimização, né, que a gente vai ter ali partindo do processo do concreto protendido. Essa análise, como eu estava comentando com vocês, esse entendimento que a gente tem mais rigoroso ali com relação aos esforços que vão estar atuando sobre a nossa estrutura, é que vão estar mostrando para a gente o que vai estar acontecendo, qual que é o melhor processo, qual que é a melhor análise que a gente vai estar fazendo para aplicar as nossas armaduras ativas. Mas o que vem a ser então essas armaduras ativas? Então, como eu já estava falando para vocês desde o comecinho, as armaduras ativas vão estar relacionadas ali com a utilização desses fios isolados ou das cordoalhas, que são basicamente a combinação de vários fios que são enroladinhos entre si ali, para a gente estar formando um elemento um pouquinho mais grosso, né, de utilização ali, que a gente vai estar submetendo então a um processo de tensionamento para que a gente tenha então a aplicação de um esforço ali sobre a nossa estrutura quando essa barra quando esses elementos que foram elongados estiverem tentando voltar para o seu estágio de menor energia, então isso vai estar propondo para a gente a ação desses nossos elementos metálicos ali, mesmo antes de estar aplicando os esforços. Ah, professor, quando eu aplicar esses esforços que são verticais ali, por exemplo, em uma viga,
a gente vai continuar agindo, né? A armadura vai continuar agindo? Vai, com toda certeza, né? Mas ela já começa a sua atuação antes ali da verificação, né, de forças. E professor, isso ali não vai estar gerando algum tipo de problema, por exemplo, a gente não vai estar fazendo ela trabalhar mais, por exemplo, do que uma armadura convencional? A gente vai, né? E é exatamente por isso que a gente trabalha com aços com geralmente características um pouco melhores. Professor, mas se o aço tem umas características um pouco melhores ali, de resistência e tudo mais, isso não vai significar que ele vai ser um pouco mais caro? Então vamos pensar, né? Se o processo ali construtivo tem que ser mais rigoroso para eu ter um aço de melhor qualidade e tudo mais, vai acabar encarecendo. Então o aço é efetivamente um pouco mais caro. Mas isso vai significar que vai se tornar inviável a utilização? Não vai, né? Porque como eu estava falando para vocês, a gente vai fazer essa compensação de esforços. Ao fazer essa compensação de esforços, eu posso avaliar a minha estrutura como um todo para ver, por exemplo, será que eu não consigo reduzir um pouquinho a seção de concreto? Opa, consigo. Será que eu não consigo, em vez de usar um monte de barra de aço, usar uma quantidade menor de cordoalhas, mesmo que essas cordoalhas daí sejam mais caras? Será que não acaba compensando um pouquinho pela quantidade que eu vou estar utilizando? Opa, talvez até comece a compensar. Ah, professor, mas aí para fazer o concreto convencional, a gente não precisa de equipamentos especiais. Aqui a gente vai precisar. Sim, então tem o custo do equipamento, tem o custo da mão de obra também, que como eu comentei, né, é uma mão de obra um pouco mais específica. Se é um pouco mais específico, é um pouco mais caro. Então tem também essa caracterização que a gente vai estar fazendo. Ah, mas será que ao longo do tempo isso aqui não vai acabar compensando, né? Acho que eu já vou ter menos deformações, então consequentemente vou ter menos problemas de fissuração, por consequência vou ter menos problemas de penetração de agentes agressivos, vou ter menos ali problemas com relação à deterioração do meu material. Opa, talvez compense ainda cada vez mais. Então são essas as análises que a gente vai fazendo ali para estar entendendo, né, como que funciona esse processo. Professor, já que você entrou nessa questão ali de, de degradação do material, se lá no concreto armado convencional a gente já tem problemas, né, com relação à perda de seção do aço, aqui vai ser mais ou menos relevante? Aqui, a questão da durabilidade do aço é muito mais relevante. Por quê? Porque é ele que basicamente vai estar fazendo todo o funcionamento desses nossos elementos, né? Então, se a gente for pensar, a gente tem que cuidar muito mais do aço que a gente vai estar utilizando aqui para fazer um elemento de concreto protegido do que a própria armadura convencional, que a gente já utiliza muita proteção para ela. Então, vocês lembram lá os cobrimentos, tudo, né, que a gente vai utilizar? Aqui tem que ser muito mais rigoroso. Por quê? Porque qualquer problema, qualquer perda de seção, então rompeu 2, 3 fiozinhos ali do aço, né, da cordoalha que eu vou estar utilizando. Então imagina já o problema de tensionamento, a diferença de tensão que eu vou ter entre uma parte e uma outra parte da peça. Então já vai ter deformações muito absurdas ali acontecendo. Então tem que tomar bastante cuidado também com relação a isso, né, para a gente entender o processo de deformação que vai estar acontecendo. Então aqui, como eu estava comentando com vocês, para estar produzindo uma cordoalha de aço aqui para a gente fazer esse processo de proteção, a gente vai estar agrupando pequenos fiozinhos que são ali fiozinhos de aço, né, com aço já diferente do que a gente utiliza para fazer armadura convencional. A gente vai enrolando eles juntinhos ali, formando essa cordoalha para que a gente consiga ter um elemento um pouco maior, né, para fazer essa proteção. Mas esse aço, né, que a gente vai acabar utilizando, ele é sim um pouquinho diferente do aço convencional. Então eu trouxe aqui esse gráfico só para a gente ver a diferença, né, que a gente consegue estar observando. Se eu não me engano, esse gráfico está no livro de vocês também. Mas ele mostra aqui para a gente, né, então, a tensão de escoamento que a gente considera, por exemplo, aqui para o aço CA50 que a gente utiliza. Então aqui com FYK igual a 500 MPa, né, que a gente vai estar utilizando. Ah, professor, aqui a gente está vendo ainda o perfil elástico, né, que vai estar acontecendo, não vai resistir mais aqui em cima. Ele vai, né, obviamente, mas vocês lembram que para fazer o dimensionamento lá dentro dos estádios limite que a gente vai considerar, a gente leva em consideração somente essa deformação elástica que vai estar acontecendo aqui, principalmente para o cálculo do concreto armado convencional. Mas veja então a diferença que a gente vai ter com relação ao aço, né, o CP190, que é um dos tipos de aço que a gente consegue estar utilizando ali
para fazer a proteção, a gente consegue já observar, por exemplo, aqui, a tensão de escoamento aqui, característica dele, do aço de proteção, né? A gente já vai ver que está em 1710 MPa. Então é mais do que 3 vezes aqui a tensão de escoamento do aço que a gente considera para o concreto convencional. Quando a gente pensa lá na ruptura dessa barra de aço, a gente vai ter lá 1900 MPa. Então é muito maior, né? Quase 4 vezes maior ali do que o aço convencional que a gente utiliza. Então isso tudo, claro, vai agregar valor, né? Vai ter um custo relativo a isso que a gente vai estar inserindo dentro dessa consideração. Mas aí, como eu comentei, a gente vai ter que ver compensa estar utilizando, vai ter uma qualificação ali da mão de obra suficiente para conseguir empregar esse tipo de método construtivo. Então tudo isso, né, a gente vai conseguir estar analisando ali o que vai ser melhor ou pior de estar construindo. E para isso a gente precisa entender um pouquinho das vantagens e desvantagens que a gente vai conseguir analisar com relação a esse material. Então as vantagens, vamos começar por elas, né, para ficar feliz já com esse material. Então a primeira vantagem, não a principal ainda, é que a gente vai ter, né, como trabalho bastante com essa questão de durabilidade, é para mim uma das principais, mas não necessariamente, mas a gente vai ter um processo de fissuração bastante menor, então a gente vai evitar toda aquela fissuração na parte inferior da nossa viga que a gente pode ter ali pela deformação inicial, né, das tensões que vão estar acontecendo. Então isso vai mostrar para a gente já um processo um pouco mais eficiente nesse sentido. Vai ter menos deformações do que estruturas similares ali em concreto armado. Então a gente, enquanto tem a deformação lá para baixo, formando a barriga, aqui a gente vai ter uma estrutura um pouco mais reta, né, já mostrando para a gente essa própria compensação de esforços que a gente vai ter. Vai permitir seções menores, exatamente por esse equilíbrio de forças que a gente vai ter ali na parte interna. Então, claro que a gente vai ter o tensionamento, né, o exercício de esforços ali da parte de cima, então vai estar carregando a estrutura, mas a gente vai ter uma compensação ali na parte interna, na parte normal, né, que a gente vai ter da nossa viguinha. Os elementos estruturais mais leves ali do que os similares em concreto armado, por quê? Porque a gente consegue seções menores. Isso aqui vai estar agregando, então, carregando menos a nossa fundação, por exemplo, e menor custo em alguns casos. Isso aqui é uma informação que o livro de vocês trouxe. Isso aqui é muito relativo, como eu estou comentando com vocês já faz algum tempinho, né? É bastante relativo essa compensação de custos que a gente pode estar fazendo. Menor custo eu acho um pouco exagerado, mas talvez uma compensação de custos ali fosse uma palavra um pouco mais interessante, né, para a gente estar utilizando. Então, né, só evitar, por exemplo, usar menor custo. Usa ali, o custo pode ser compensado e chegar a ser equivalente ao concreto armado. Então, claro, vai ter algum elemento muito específico que vai ter um menor custo? Vai ter. Só que é muito específico o caso ali. Geralmente o concreto pretendido é um pouquinho mais caro ali para estar construindo por toda a questão de mão de obra e tudo mais que eu estou falando para vocês. Então, uma compensação acho que seria ali algo mais interessante para a gente estar trabalhando. Então, as desvantagens que a gente pode observar com relação ao concreto pretendido. Precisa ali de mão de obra e equipamento especializado. Isso é inevitável, a gente precisa de um equipamento que bem específico para estar fazendo o tensionamento dessa nossa armadura. Então precisa ali de mão de obra também para estar operando esse equipamento, né, de uma maneira bem eficiente, que a gente otimize o nosso processo e trabalhe ali da maneira adequada. Então isso é bem importante a gente lembrar também. Necessidade quanto à corrosão, de cuidado, né, com relação à corrosão. Então, como eu estava falando para vocês ali, aqui vai ser bem mais importante porque a gente vai ter a armadura como o principal elemento de funcionamento da nossa estrutura. As construções protendidas exigem atenção e controles superiores aos necessários para o concreto armado convencional. Então a gente sabe, a gente já precisa ficar ali cuidando bastante do concreto convencional. Aqui ainda mais, porque a gente tem que atender todas as condições de proteção, tem que atender todas as condições de dimensionamento e tudo mais, bem certinho para não ter problemas, né, com relação à construção desses nossos elementos. Então é bem importante a gente salientar esses detalhes. E como que vai funcionar então? Que tipos, né, de equipamentos a gente vai estar utilizando ali para fazer a construção desses nossos elementos de concreto protendido? Então, para construir essas nossas peças, a gente vai utilizar um tipo de bolacha, na verdade, obviamente não bolacha de comer, né? Mas um equipamento ali que a gente vai estar inserindo
unido ao nosso concreto armado que vai estar prendendo essas nossas cordoalhas de aço. Então a gente vai ter que prender elas, né, para que elas não voltem ao seu estágio inicial. Elas querem voltar para a menor energia lá, mas a gente vai evitar isso. Por quê? Porque a gente quer que elas empurrem o concreto enquanto elas estão tentando fazer isso. A gente só vai conseguir a gente só vai conseguir fazer essa transferência, né, essa utilização dos esforços que o aço ali já vai estar fazendo através do aprisionamento delas junto com o concreto. Então, para isso, a gente vai estar utilizando um equipamento sempre parecido com esse aqui. Pode ter variações? Obviamente, né? Pode ter variações ali, várias na verdade, que a gente vai estar utilizando. Mas é mais ou menos isso aqui que a gente vai estar empregando. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma bainha. Então, essa bainha vai ser basicamente o local onde a gente vai estar passando as nossas cordoalhas. Como vocês sabem, geralmente, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eu já expliquei algumas vezes para vocês. A gente vai estar ou passando depois essas cordoalhas de aço ou antes, mas elas não vão estar unidas sem nenhuma proteção ali ao nosso concreto. A gente precisa de um caminho, né, para estar passando essas cordoalhas de aço. A gente vai ter também as placas, então a placa, na verdade, que vai estar segurando, que vai estar fazendo contato entre as barras, as cordoalhas de aço e a face, né, do concreto em que a gente vai estar empurrando essa nossa superfície. Então vai ser essa plaquinha ali. Essa plaquinha aqui, né? Pode ser redonda, pode ser quadrada, retangular, tanto faz, né, de acordo com o projeto. A gente vai ter também esse bloco cilíndrico, que é o bloco, na verdade, que vai estar aprisionando as cordoalhas. Então ele vai estar, tem um equipamentinho ali, né, um artifício que vai estar bloqueando que essas cordoalhas voltem, vai estar prendendo elas, travando efetivamente. Esse bloco, né, vai estar preso aqui na placa, então é ele que vai estar empurrando a plaquinha. A gente vai ter também os alimentadores. Então o alimentador ele serve para a gente colocar ali, inserir um bocalzinho para a gente jogar pasta. Então ali uma pastinha de cimento lá para dentro, né, uma nata de cimento, para que ela preencha todos esses vazios entre as cordoalhas para que elas não fiquem trabalhando, não fiquem se mexendo ali e promova uma aderência também superficial entre elas. Então a gente deixa um bocalzinho ali para estar jogando essa pastinha de cimento lá para dentro. As cunhas, né, que vão estar aqui dentro do bloco, que vão estar prendendo, que são o artifício que a gente vai usar para prender as nossas cordoalhas que estão representadas aqui. Essa outra parte aqui, a partir do equipamento amarelo, é basicamente parte do equipamento que vai estar puxando as nossas cordoalhas, que vai estar elongando elas, mas elas não ficam fixas ali. A parte fixa, né, é só o que está ilustrado em cinza aqui na parte de dentro. E essa mola, professor? Essa mola nem sempre vai estar presente, ela serve ali para estar evitando a deformação excessiva, para estar comprimindo o concreto, para estar fraturando o nosso concreto. Então ela vai estar auxiliando ali a resistir esse esforço, principalmente na parte inicial ali que a gente vai ter uma maior tensão, né, comprimindo o concreto para evitar que ele se rompa ali, por exemplo. Então essa utilização, né, de proteção, ela pode ser aplicada principalmente de três formas. Então a gente vai ter ali inicialmente, que a gente vai classificar, né, em tipos, e a gente vai ter inicialmente a proteção pré-tensionada. Então nesse módulo de proteção a gente vai estar fazendo o tensionamento da armadura antes de estar realizando a concretagem. Então antes de jogar o concreto lá na forma, a gente vai pegar e vai esticar essas nossas cordoalhas de aço. Então depois que a gente fizer a concretagem, a gente vai esperar endurecer o nosso concreto, então vai ter, né, o tempo ali demandado para isso, e aí só então que a gente vai liberar essas cordoalhas para fazer essa compressão do nosso concreto. Então é isso, né? A gente vai ter um processo um pouquinho diferente sendo construído. A gente vai estar tensionando antes, vai jogar o concreto e é aí que a gente vai liberar para a armadura estar tensionando. Claro, vai ter todos os equipamentos ali para estar prendendo a armadura, mas a gente vai estar trabalhando muito com a aderência que a gente vai ter ali entre as cordoalhas e o concreto, já que ele vai estar em contato direto ali junto com o nosso elemento. É um processo interessante, é bem eficiente para estar utilizando, mas a gente vai ver na próxima aula que ele dificulta alguns outros processos, como a adaptação, por exemplo, com relação aos momentos fletores. A gente não consegue muito promover o caminho adequado dessa armadura dentro do nosso concreto. Então ele é eficiente, mas ele tem um uso um pouco mais básico, um pouquinho mais limitado para estar compondo a nossa estrutura. A gente também vai ter ali o concreto, a proteção, né, sendo realizada pós-tracionada com aderência posterior.
Então aqui a gente vai fazer o posicionamento das bainhas, né, que eu estava mostrando ali para vocês, que fazem parte da composição dos elementos que a gente vai estar utilizando. Essas bainhas então vão estar recebendo armadura, vai então o concreto ser jogado sobre elas, vai endurecer e tudo mais. E aí a gente vai fazer o tensionamento dessa nossa armadura depois já de endurecido. E aí então, para estar fixando, para ter aderência, né, entre a armadura que está inserida ali dentro e a nossa interface, a gente vai jogar essa nata, essa pasta de cimento ali dentro para estar fazendo esse papel. Então é um processo ali com aderência posterior. E a gente pode ter também processos de pós-tensão ali, só que agora sem aderência. Então basicamente o que vai acontecer aqui é que a gente vai tensionar as nossas armaduras depois do concreto já endurecido, só que agora a gente não vai estar fixando, a gente não vai ter uma nata, por exemplo, uma pasta de cimento ali que vai estar aderindo à armadura junto com o concreto. Ela vai trabalhar livremente, então a gente pode trabalhar tanto com as armaduras expostas aqui, por exemplo, quanto está inserindo graxa dentro da bainha. Então vai permitir que as cordoalhas se mexam ali dentro da estrutura. Então a gente vai conseguir trabalhar com alguns movimentos diferenciais. Isso vai ser interessante, por exemplo, quando eu quero fazer uma proteção de um elemento inteiro, mas eu sei que ele vai trabalhar diferente, de uma maneira diferente em determinadas seções. Então permite com que eu adeque ali a minha armadura com relação a isso, mesmo ela sendo uma só. Então essas análises, né, que a gente vai estar fazendo, esses diferentes tipos de proteção, né, que a gente pode estar utilizando, favorecem a compensação que a gente vai estar fazendo ali da nossa estrutura. Ele consegue, né, otimizar essa nossa utilização ali dentro dessa conceituação. Então, dentro disso, para entender como que a gente vai estar fazendo o dimensionamento ali dessa da região, né, para a gente fazer o dimensionamento ali das nossas armaduras protendidas, a gente vai partir inicialmente de 3 hipóteses. Então a primeira delas vai ser de que não vai haver valor de tensão, de tração, no ponto em que a gente está analisando. Então isso aqui a gente sempre vai estar buscando, né, para avaliar a melhor maneira então de compensação que a gente vai ter dos nossos esforços. Então a gente vai buscar esse tópico para compensar a parte de tração e compressão ali, tentando equilibrar esses nossos valores para chegar o mais próximo do zero possível. A gente pode também estar trabalhando ali, tentando limitar, né, a tensão de tração até um valor máximo. Então, para que a gente tenha ali, evite, né, problemas com ruptura de concreto e tudo mais, deformações excessivas ocasionadas somente pela protensão. Então, a gente quer evitar esse tipo de problema. E a gente pode permitir, então, na terceira hipótese, ali, a ocorrência de valores de tensão de tração. Isso aqui a gente vai querer por quê? Porque nem sempre a gente vai querer a compensação total dos esforços. Talvez eu tivesse que colocar uma tensão muito grande para estar fazendo a compensação, uma estrutura bastante carregada. Então talvez a gente só queira compensar uma parte desses esforços ali de tração que estariam acontecendo. Então a gente pode trabalhar dessa forma também. Nem sempre eu vou querer buscar somente o zero. Eu posso buscar só reduzir, né, aquela armadura que eu precisaria estar utilizando. Então eu posso compensar isso ali. Como assim reduzir a armadura? Então, durante essa utilização do concreto protendido, a gente pode trabalhar também com a parte de proteção e de armadura passiva. Então, eu posso colocar a proteção somente para reduzir a quantidade de armadura passiva que eu vou estar usando, mas não dispensá-la completamente. Então, é um processo também que pode ser usado em conjunto ali, quando a gente pensa nesses materiais. Então, aqui, só para mostrar para vocês, né, como que a gente vai estar analisando a força de proteção que vai estar sendo aplicada ali dentro do nosso elemento. Então, para isso, a gente vai analisar a seção do material que a gente vai estar utilizando. Então, para isso, a gente vai precisar entender, né, que a gente vai ter uma aplicação de esforços ali atuando na parte de cima, então que vai estar exercendo uma flexão, né, sobre o elemento de análise que a gente vai ter, e isso ali vai estar gerando um momento fletor. Esse momento fletor é basicamente o que a gente vai tentar estar compensando. Então aqui, quando a gente tem um esforço mais ou menos desse sentido, em um perfil parecido com esse, a gente vai ter a geração, né, de um momento fletor nesse sentido aqui dessas setinhas que estão desenhadas aqui. Essas setinhas vão estar mostrando aqui para a gente que a gente vai ter compressão na parte de cima e tração na parte de baixo. Só uma ilustração um pouquinho diferente, né, para mostrar aquilo aí que a gente já conhece. Então é exatamente partindo desse princípio que a gente vai tentar fazer a compensação dos nossos esforços.
Então o que que vai acontecer? A gente vai colocar uma armadura aqui na parte inferior, né, geralmente próximo ali da região de tração que a gente vai ter, para a gente fazer essa compensação. Só que a gente tem que entender também que a gente sempre vai buscar o equilíbrio ali com relação ao centro de gravidade da nossa peça. Então, só a gente pensar, né, a gente nunca vai conseguir colocar a armadura de proteção exatamente sobre o centro de gravidade. Mas essa proteção vai estar exercendo um esforço que a gente vai chamar de pezinho ali. E esse esforço, então, aplicado fora do centro de gravidade, a gente vai precisar passar ele por um processo de compensação. Então, para a gente colocar, para a gente conseguir considerar ele atuando aqui sobre o centro de gravidade da nossa estrutura, a gente vai precisar considerar uma excentricidade. Ah, professor, voltou esse negócio de excentricidade lá que a gente vê lá em concreto 1, em concreto 2 também. Voltou aqui também essa questão da excentricidade, eu sei que vocês adoram. Por quê? Porque a gente, ao invés de ter somente uma carga sendo aplicada, a gente vai então transferir essa carga aqui para cima, para o centro de gravidade, e a partir disso então a gente vai trazer junto com ela o momento fletor. Por quê, professor? Por que que a gente vai tratar... desculpa, esse momento fletor aqui. Por quê? Porque agora a gente vai ter uma diferença, né? A gente estaria considerando essa carga aplicada aqui, que está aqui embaixo, aqui em cima. Então a gente vai estar multiplicando a carga pela distância da excentricidade que a gente vai ter ali. E a partir disso, então, na verdade, parece né, um pouco mais complexo, mas acaba mostrando um pouco mais fácil para a gente a compensação. Por quê? Porque daí aquele momento fletor que foi gerado né, por esse esforço aqui, vai acabar compensando por esse momento fletor aqui do carregamento de tensionamento que a gente vai estar fazendo na nossa armadura. Então a gente vai trabalhar com uma carga excêntrica para estar compensando os momentos fletores que são gerados ali dentro dessa nossa estrutura, que vão gerar os esforços de tração e compressão normais que a gente vai estar avaliando depois. Então isso vai favorecer a gente para analisar ali os parâmetros né, que vão estar relacionados com o dimensionamento dessas peças que a gente vai estar analisando. Então, para isso, a gente precisa conhecer quais vão ser os esforços ali na seção transversal que vão estar atuando, que vão ser aqueles nossos esforços de tração e compressão que a gente precisa analisar né, para entender qual peça, qual altura, né, qual quantidade de material que a gente vai precisar dimensionar para estar resistindo àquela nossa estrutura. Então, aqui de uma maneira geral, quando a gente tiver tensões inferiores a zero no gráfico, a gente vai estar considerando como compressão, e quando for superior a zero, a gente vai estar considerando como tração. Daqui a pouquinho, quando eu mostrar o gráfico, vai ficar um pouco mais claro, né? Mas só para a gente já ter esse parâmetro ali bem definido. Então aqui, para a gente encontrar esses esforços ali na parte superior e na parte inferior, a gente não vai estar avaliando inicialmente como compressão e como tração. A gente vai esperar que os nossos cálculos digam isso para a gente. Então a gente não vai inferir, ah não, aqui já vai ser compressão e aqui vai ser tração. A gente vai fazer as verificações, aí a gente vai encontrar os valores relativos a isso, e se der positivo a gente vai considerar como tração, e se der negativo a gente vai considerar como compressão. Mas e como então que a gente vai encontrar esses valores ali na parte superior e na parte inferior do nosso elemento, né? Superior que eu digo com relação ao centro de gravidade, inferior também com relação ao centro de gravidade. Claro, isso sempre encontrando os valores máximos, então com a maior distância possível, né, que a gente vai estar avaliando. Mas a gente vai aplicar então essas duas equaçõezinhas aqui. Então, para encontrar a tensão normal no concreto que a gente vai estar avaliando na parte superior e na parte inferior, a gente vai usar essa equaçãozinha, que é praticamente igual nas duas vezes. Então aqui o esforço normal de protensão que a gente vai estar inserindo, dividido pela área aqui da seção do concreto transversal, que a gente vai estar analisando nas duas equações, somado com a tensão normal que a gente vai estar aplicando, vezes a excentricidade, dividido agora aqui, no caso, para encontrar o superior pelo WS, que a gente já vai ver que vai ser o módulo de resistência à flexão, né, com relação ao eixo do momento fletor. Então aqui para a parte superior e aqui para a parte inferior, que a gente já vai ver como que calcula. Subtraindo do momento fletor aqui da tensão que foi aplicada, que é relativa à carguinha Q, que no caso que a gente está aplicando, dividido também pelo mesmo raio aqui que a gente vai estar analisando, se for para a parte superior e inferior. A diferença vai estar nos sinais das equações, então é importante notar isso também, porque vamos ver aqui. Então, para a parte superior, a gente vai estar sempre subtraindo essa primeira parte. Aqui a gente vai estar somando
aqui subtraindo, e aqui subtraindo, e aqui a gente vai estar somando. Então toma cuidado, né? As equações elas são próximas, mas não são iguais. Então os itens, né, são praticamente iguais, mas as equações ali tem alguns detalhezinhos que tem que tomar cuidado. Então fica atento só com relação a isso. A gente não vai fazer aplicação desse exercício nessa aula, a gente vai fazer na próxima, né, mas só para a gente ter já os detalhes ali pré-estabelecidos. E esses valores, então, eles vão estar relacionados com o posicionamento com relação ao centro de gravidade. Então, com isso, a gente vai encontrar também, em relação ao eixo ali do momento fletor, né, que a gente vai estar analisando, com relação ao eixo de giração que a gente vai ter, que no caso a gente vai ter o eixo x, então o momento girando em torno desse eixo x, a gente vai encontrar o valor aqui no módulo de resistência à flexão, partindo aqui da divisão do momento de inércia, né, do valor do momento de inércia, pela altura aqui, pela distância do centro de gravidade até o ponto que a gente vai estar analisando. Então, por exemplo, aqui, se eu quero verificar nesse ponto em que eu sei que eu vou ter a tensão máxima aqui na parte inferior, então é aqui que eu vou estar verificando essa alturinha aqui. Então, com relação ao centro de gravidade até o meu outro ponto, até o pontozinho de aplicação. Se eu quiser na parte superior, vai ser exatamente aqui em cima, né, que vai ser a maior distância possível. Então, eu vou pegar aqui, vou estar multiplicando por essa alturazinha aqui, porque lá em resistência dos materiais a gente vê, né, que para encontrar o maior esforço com relação à linha neutra, a gente vai buscar a maior distância possível entre elas. Então aqui a gente vai ter essas conceituações principais para estar analisando. Então, não vou nem perguntar se ficou dúvidas, porque, né? Mas, então eu vou passar um trabalhinho aqui para vocês. Trabalhinho de dimensionamento que a gente viu com relação ainda ao concreto armado, então da aula passada, lá vão revisar, né, tudo aquilo lá, todas as anotações que vocês fizeram no caderno ali, que copiaram do exercício, vão tentar reproduzir agora. Então aqui eu quero que vocês trabalhem com uma ponte de 30 metros de comprimento, traça o dimensionamento adequado das armaduras longitudinais, transversais, a verificação da fadiga, considere uma ponte com momento fletor em ambas as extremidades, que é basicamente o que a gente fez, né? É o mesmo modelo de ponte, só para ficar a informação clara. E vocês vão determinar para mim a resistência do concreto. Então aqui vocês vão escolher qual concreto vocês querem estar utilizando, né? Porque a gente viu lá que trabalha depois na tabelinha de uma maneira um pouco diferente. Dados. O cobrimento ali que a gente vai chamar igual C0 também, que eu coloquei para facilitar igual a 15 centímetros. MG 3042, MQ, MQ mínimo, MQ máximo, QG, QQ. Altura útil 205, HF 20 centímetros. Eu já coloquei a área achurada ali para não precisar ficar calculando. 17.913,04 a 16 centímetros quadrados. Então já trouxe essa informação, né, para vocês não precisarem ficar calculando, porque essa informação não faz sentido, né, ficar calculando. Então é mais fácil já trazer direto para vocês. Então aqui, as informações só para vocês saberem o que vai ser avaliado, né? Então a dimensão da viga, ali o primeiro passo para estar encontrando, armadura longitudinal, armadura transversal, fadiga e tudo mais. Eu quero que vocês façam essa análise. Professor, para armadura transversal, precisa fazer análise dos espaçamentos máximos e dos espaçamentos máximos transversal e longitudinal? Não precisa, só quero que vocês achem ali a área de aço, né? E vocês digam, vou usar um fio de 10 ou um fio de 12,5 a cada tantos centímetros. É essa informação que eu quero que vocês tragam ali no final. Eu só coloquei aqui mais uma observação, né? Para vocês deixarem claro qual foi o FCK do concreto pretendido, porque faz bastante diferença, né? Então, só deixa a informaçãozinha clara ali também ao longo do exercício. Vale 500 pontos, prazo até a semana que vem. E é isso aí, galera. Então, vamos fazendo dessa maneira.